Embora o cristianismo ele tenha surgido no Oriente Médio, hoje eles são uma minoria por uma série de razões. E em muitos lugares eles sofrem perseguição religiosa, eles são massacrados. Para alguns muçulmanos, o mundo ele é dividido entre dois territórios, aqueles que pertencem ao Islã e aqueles que precisam ser conquistados pelo Islã. Justamente pela maneira como o Hamas ele conduz a sua guerrilha, era inevitável que fosse ter um grande número de baixas de civis palestinos. Então o Irã sabia que isso ia acontecer e o objetivo era fazer com que toda a comunidade internacional, a opinião pública, se voltasse contra Israel. Várias vezes o Hamas ele usou violência contra Israel. E o ápice disso foi no 7 de outubro. Então, assim, o que o Hamas fez no 7 de outubro não tem nada que justifique. A sensação que eu tive ao entrar nas casas foi a sensação que eu tive quando eu entrei numa câmara de gás em Auschwitz. E eu acho que essa que é a grande tragédia do Oriente Médio, que as pessoas que mais sofrem dos dois lados, às vezes simplesmente não têm o que fazer. Salve famílias! Tá começando mais um TikTokcast na moral e só vai. É isso, eu sou o Rei, pra quem não me conhece. Então a gente vai bater um papo hoje com ele, essa figura que representa muito, tem muito conteúdo. Então já sabe, o convidado é super especial, Igor Sabino, doutor em ciência política. Então já sabe que vem coisa pela frente. Pesquisador, então não preciso falar mais nada. Ele é gerente de conteúdo de qual empresa mesmo? Da Stand With Us Brasil. Eu quero entender mais sobre isso, hein? Tá certo. Que é bem bacana. Ele vai falar sobre o Oriente Médio, galera. Então a gente vai entender um pouco mais sobre as questões do cristianismo e judaísmo. E vai compartilhar sua visão sobre o conflito de Israel e a Palestina. Uma salva de palmas, seja bem-vindo. Igor, prazer enorme ter você aqui, meu irmão. Valeu Eu que mesmo. agradeço, é um prazer estar aqui para falar sobre esse tema tão espinhoso, né, mas tão necessário. Tão necessário, porque a gente fica meio perdido. Eu entendi um pouco sobre a Palestina em alguns podcasts anteriores, algumas pesquisas. E hoje eu quero entender um pouco mais sobre a questão de Israel, qual é a visão. Então a gente vai bater esse papo gostoso. E eu queria entender sobre essa questão que você falou, que da Stand With Us. Isso. Seria o que, então, a Stand With Us Brasil? Bom, a Stand With Us Brasil é uma ONG. Tá. Ela foi fundada nos Estados Unidos, ela tem sede também em Israel, em vários países do mundo. E o objetivo da Stand With Us é educar sobre Israel e também combater o antissemitismo. Então, a gente tem uma organização educacional, a gente tem uma série de projetos, não só com a comunidade judaica, mas também com a comunidade não judaica, né? Inclusive, eu não sou judeu, né? Eu sou cristão. E a gente trabalha educando sobre Israel nas universidades, nas escolas, na mídia também. A gente busca, né, balizar esse debate sobre Israel, trazendo uma outra versão dos fatos, porque esse é um conflito que é muito, muito complexo, né? A gente viu, a guerra começou no dia 7 de outubro, com o ataque do Hamas lá no sul de Israel, mas o conflito israelo-palestino, ele vem desde pelo menos 1948. Então, tem duas narrativas, pelo menos, né? O lado de Israel, o lado dos árabes, o lado palestino. E a gente busca trazer essa perspectiva de Israel, que muitas vezes é ignorada ou mal compreendida, para tentar fomentar esse debate na sociedade brasileira. Quando você fala de mal compreendida, é justamente a questão que fala da potência. Que Israel é uma potência, o grupo palestino é uma minoria, que é jogado pelas margens, e aí fala de financiamento. A gente vai entrar todo nesse contexto. Mas trazendo essa questão da linha do tempo cronológica, quando você fala de 1948, pelo menos. Pelo menos. Porque a gente sabe que tem muito... Bem antes. Bem antes, Sim. antes de Cristo. Uhum. Eu queria entender o que despertou essa curiosidade em você de pesquisar, de buscar. Sim. Como é que surgiu isso? Bom, eu nasci em um lar evangélico, em Campina Grande, na Paraíba, e cresci lendo as histórias, né, da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, e eu tinha muita curiosidade de entender como que estavam aqueles territórios, aqueles povos que eu via ali na Bíblia, né, aquele Israel, será que existia ou não? E eu tinha essa curiosidade e quando fui crescendo, comecei a estudar a história, eu sabia que tinha um conflito, que tinha uma guerra lá. E por volta de 2011, por aí, eu estava já no ensino médio, foi quando teve a Primavera Árabe no Egito, né, uma série de mudanças políticas. A gente teve a Guerra da Síria, que a gente está vendo os desdobramentos até agora, né, se mistura até nesse conflito atual.
E quando eu comecei a estudar isso, eu sempre falo que quando a gente estuda o Oriente Médio, tem um elefante na sala, né? Que é Israel. Então, o que me interessou no Oriente Médio, e principalmente de querer entender a política da região, foi a princípio a questão dos cristãos do Oriente Médio, né? Porque os cristãos, eles são minoria naquela região, embora, né, o cristianismo ele tenha surgido no Oriente Médio, mas hoje eles são uma minoria por uma série de razões. E em muitos lugares eles sofrem perseguição religiosa, eles são massacrados. A gente teve, né, o Estado Islâmico, até recentemente mesmo, uma igreja foi bombardeada na Síria, um homem-bomba atacou. Então, eu queria entender mais sobre essas minorias religiosas, sobre os cristãos. E aí, no meio disso tudo, eu me deparo com a existência do Estado de Israel. E aí, eu entrei na faculdade de Relações Internacionais. Entrei muito novo na faculdade, com 16 anos. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ver que tinha um movimento muito hostil contra Israel. Israel sempre era visto de maneira negativa, e não condizia muito com a realidade do que eu estava lendo. Então, quando eu comecei a expressar uma visão um pouco mais pró-Israel na faculdade, as pessoas começaram. Primeiro, assim, eu comecei a sofrer uma certa hostilidade, mas havia um questionamento de que eu só tinha aquela posição porque eu era cristão, por conta desse estereótipo de que todo evangélico ele apoia Israel. De fato, a gente tem hoje muitos evangélicos, principalmente aqui no Brasil, que são sionistas, que apoiam Israel, mas existe também uma tradição, infelizmente, de antissemitismo cristão, né? Da ideia de que a igreja, os cristãos, são o novo Israel porque os judeus rejeitaram Jesus. E eu cresci em uma igreja que, de certa maneira, ensinava esse tipo de coisa. Então, eu não tinha uma visão teológica específica sobre Israel e também não tinha uma visão política. Então, foi uma longa jornada de tentar entender tanto do ponto de vista, né, acadêmico, político, histórico, o conflito, mas também pensar como que eu, enquanto um cristão, deveria me posicionar, como aquilo afetava a minha fé, a minha teologia. Então, essa jornada que me trouxe até aqui. Que trouxe até aqui hoje pra gente bater esse papo. No seu ponto de vista, já entendendo que a gente sabe que o primeiro conflito foi religioso. Lá atrás, antes dos irmãos, antes de Cristo. Então, eu discordo um pouco dessa visão que tenta traçar esse conflito desde Isaac e Ismael, lá da Bíblia. Não tem nada a ver. Eu acredito que é, assim, um conflito religioso. Tá. Eu acredito que a religião, ela desempenha um papel fundamental. Então, é um conflito que ele é nacional, que ele tem um elemento territorial muito forte, mas ele tem também um elemento religioso. E esse elemento religioso, ele está atrelado ao fato de que aquela terra, ela tem um significado muito importante para as 3 religiões monoteístas, então, para o judaísmo, para o cristianismo e para o islã. E vendo a ideia principalmente pelo fato de que os judeus, eles são os primeiros, né, dos povos abraâmicos. Então, o cristianismo, de certa maneira, ele se coloca como aquele que cumpre o judaísmo. E a gente tem depois o Islã como aquela religião que teria vindo para corrigir os erros tanto do cristianismo, tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Então, são esses embates teológicos que eles acabam se manifestando também de maneiras políticas, culturais, e até mesmo na formação da identidade dos povos, né? Ser judeu não é só uma questão religiosa. Os judeus, eles são a religião, mas eles também são um povo. E aí você entra no caso dos árabes. Você tem, a maioria dos árabes, eles são muçulmanos, mas nem todos os árabes são muçulmanos. Você tem muito árabe que é cristão. E uma das maneiras que os cristãos eles encontraram durante muito tempo de ter um espaço no Oriente Médio era defendendo um nacionalismo. Ainda hoje, você tem os cristãos palestinos são muito nacionalistas. E isso se choca com o sionismo, que é o nacionalismo judaico. Então, dentro da própria tradição cristã, você tem aqueles que apoiam Israel, porque dizem que Deus ainda tem um plano para o povo de Israel. Povo de Israel, isso que como eu ia tem falar. aqueles que são contra Israel, porque dizem que Deus não tem mais nada para Israel. Israel agora é a igreja e se opõem a Israel. Então, a maneira, aquele conflito, assim, uma das coisas que torna ele difícil ser resolvido é o elemento religioso. Mas eu não acho que ele vem desde de Isaac e Ismael lá na Bíblia hebraica. Sim. Eu acho que é uma coisa que tem muito mais a ver com depois de Cristo, Que ele ganhou força depois de Cristo. Então, essa é a leitura que você tem. com a expulsão dos judeus, né? Sim. Porque depois da crucificação de Cristo, a gente tem a queda de Jerusalém, os judeus que sempre tiveram uma relação muito próxima com aquela terra, né? Um povo nativo do Oriente Médio, eles são espalhados ao redor do mundo, sempre alimentando esse desejo de um dia voltar para a terra prometida, para a Judéia, né? Ali para Jerusalém. E aquela terra ela foi depois sendo ocupada por vários outros povos, por cristãos, com as cruzadas, depois com os muçulmanos, até que a gente tem o Império Otomano, que foi o império mais longo da história, né, recente. Assim, ele surge lá por volta de 1500, ele só termina quando a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Então, lá em 1918, no comecinho
que a gente vai ter do século XX, quer dizer que a gente vai ter o fim desse império. E ele alcançou vários territórios, inclusive essa região que hoje é disputada, né? Tanto Israel quanto os territórios palestinos, né? Cisjordânia, que os judeus chamam de Judéia e Samaria, e também a faixa de Gaza. E aí depois a gente vai ter, com o fim da Primeira Guerra Mundial, uma partilha daqueles territórios. Então a França e a Inglaterra vão sentar lá e vai dividir. Então a Inglaterra vai ficar com aquela região da Palestina, também com a Jordânia e o Iraque. A França vai ficar com o que hoje é o Líbano e a Síria. Só que em meio a isso tudo, dentro daquela região da Palestina, você tinha tanto a população local de judeus, quanto a população de árabes que já estava estabelecido lá. E a gente tem uma migração maior dos judeus, porque eles estavam fugindo do antissemitismo na Europa. Isso já no período antes do Holocausto. E as sementes, então, desse conflito tá aí, porque são dois povos que têm ligações históricas, culturais com aquela região, porque Jerusalém, todos aqueles territórios também têm uma importância para o Islã, não somente pelo fato de que Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada para o Islã, porque eles acreditam que foi de lá que o profeta Maomé ascendeu aos céus, né, foi levado para o céu, mas também porque, para alguns muçulmanos, o mundo ele é dividido entre dois territórios, aqueles que pertencem ao Islã e aqueles que precisam ser conquistados pelo Islã. E uma vez que aquele território da Palestina, e de hoje também onde é Israel, ele foi já parte do Império Otomano, que era um califado islâmico, ele não pode hoje ser um Estado judeu. E é isso que leva, né, o Hamas, por exemplo, que é um grupo terrorista, que tem essa ideologia de não reconhecer a existência de Israel e busca, né, a jihad, a violência para alcançar esse meio. E é por isso, então, que a gente tem esse conflito, né? Porque quando tentou se dividir, né, desde antes mesmo de 48, a Assembleia Geral da ONU aprova uma resolução para dividir, para criar um Estado judeu e um Estado palestino. O Estado judeu ele é criado, mas o Estado palestino não. Por quê? Porque, a princípio, os países árabes eles se recusam a reconhecer o direito de Israel de existir. Hoje isso tem mudado, porque vários países árabes já sinalizam esse reconhecimento do Estado de Israel, até a autoridade palestina, mas o Hamas, o Irã também, que é um país que é um regime teocrático, islâmico, eles são totalmente contra isso, porque na visão religiosa deles não faz sentido existir um Estado judeu. Então essa tentando resumir de maneira geral esse Sim. conflito, né? Eu vou chegar agora nessa parte, porque a gente vai entrar, que essa parte é Uhum. mais polêmica que você está trazendo. Sim. Mas nessa linha do tempo que a gente fala da questão da religião, você acha que a religião de um tempo pra cá, nos povos, perdeu força e a questão política ganhou mais força? Porque a gente sabe que tem países que apoiam tanto Israel quanto Palestina. Então a gente sabe como... Você pode falar, os países que apoiam o povo palestino. Então, eu acho que, na verdade, hoje a gente tem um aumento do elemento religioso. Eu acho que hoje a religião Ela ganhou força. ela ganhou muito mais força do que quando o Estado de Israel foi criado, né? Até dentro da própria sociedade israelense. Israel é um país que não é uma teocracia. Sim. Então, ele surge com ideais muito, justamente, de criar, de focar na nacionalidade do povo judeu ser um elemento religioso, né? Você pega a Declaração do Estado de Israel, o movimento sionista, os primeiros líderes de Israel, muitos eles não eram religiosos. Você não tem menção a Deus, por exemplo, no hino de Israel. É muito essa coisa do povo voltando à sua terra ancestral. Agora é que a gente começa a ver um fortalecimento de grupos religiosos dentro do parlamento israelense, mas ainda assim eles representam uma minoria da população, eles não têm muito voto, eles só estão no poder por conta do regime parlamentar lá de Israel. Do outro lado, né, na questão palestina, a gente vê também o contrário, porque durante muito tempo, os principais representantes, né, e ainda hoje, o representante oficial do povo palestino, que é reconhecido por vários países, inclusive pelo Brasil, é a Autoridade Nacional Palestina. E é um grupo que ele é laico, que ele reconhece a existência de Israel, ele coopera com Israel, inclusive na administração de alguns territórios na Cisjordânia. Mas o Hamas, que é um grupo que vai surgir ali, vindo do movimento da Irmandade Muçulmana no Egito, ele tem a visão contrária, a visão religiosa, e ele passa a ser fortalecido e a ser financiado principalmente pelo Irã, porque em 1976 a gente tem a Revolução Islâmica no Irã. Então o Irã, que é um país persa, né, um país árabe, ele tinha boas relações com Israel, inclusive. Quando ele passa por essa transformação, ele adota como uma parte da política externa deles, uma diretriz da política externa do Irã, é a destruição de Israel e dos Estados Unidos por motivos religiosos, por conta dessa ideia de que eles precisam preparar o caminho
para o apocalipse, né? Eles acreditam na vinda de Jesus, só que o Jesus deles é um Jesus muçulmano que vai punir cristãos e judeus. Então, essa ideologia religiosa, eu acredito que ela está muito mais forte hoje, e é isso que torna difícil você criar um Estado palestino, porque hoje em dia muitos países, a gente tem visto aí vários países europeus nas últimas semanas, inclusive, demonstrando essa intenção de reconhecer um Estado palestino, mas que Estado palestino é esse? É um Estado palestino que tem como base a Autoridade Nacional Palestina. Só que o que você vai fazer com o Hamas, que controla um pedaço da faixa de Gaza? O Hamas ele não aceita a solução dos Estados. Ele não aceita coexistir ao lado de Israel. Então, a religião acaba sendo um dos elementos, hoje, a meu ver, que mais dificulta a resolução desse conflito. Então, a sua leitura que você faz nas suas pesquisas é justamente que esse povo que tem essa religião, que é focada no Islã, eles querem o domínio da religião e aí eles tentam afetar os Estados Unidos por apoiar a questão de Israel. É isso. Sim, porque, no caso, o Irã. O Irã? Sim. Não, porque assim que acontece, ele vai justamente pegar quem? Vai para os Estados Unidos. Mas por que ele vai para os Estados Unidos? Eu queria entender. Então, porque os Estados Unidos, ele financia Israel? Também por isso, mas pela própria noção de que os Estados Unidos ele seria uma nação que estaria defendendo tudo que é contrário aos valores islâmicos. Tá. Então, assim, a gente precisa entender algo que, primeiro, não é todo muçulmano que pensa assim. Sim. Então, existe uma ideologia específica hoje no regime iraniano, que eles são o islamismo xiita, e é diferente do islã sunita. Você tem grupos radicais sunitas e xiitas, mas tem várias diferenças entre eles. Então, nessa visão do regime iraniano, você deveria fazer suposições a Israel e aos Estados Unidos. Só que a gente para ver, tem vários países que são muçulmanos, que são árabes, e que durante muito tempo até alimentaram ideologias radicais, e que hoje estão passando por um processo de reforma. Então, a gente tem a Arábia Saudita, por exemplo, que é uma aliada histórica dos Estados Unidos na região. Você tem os Emirados Árabes Unidos, você tem o Bahrein. Então, a gente tem visto nos últimos anos uma tentativa de reforma do Islã, principalmente por governos de países árabes. E como parte dessa reforma do Islã, a gente tem visto o oposto do que a República Iraniana do que o regime dos ayatollahs eles defendem. Então, os Emirados Árabes, criaram os chamados Acordos de Abraão lá em 2020. Hoje você vai em Abu Dhabi, tem um lugar que eu acho incrível, que é a Casa da Família de Abraão. Você tem uma igreja, uma sinagoga e uma mesquita. A própria Arábia Saudita tem feito reformas no seu currículo, tentando justamente reconhecer o lugar de Israel ali no Oriente Médio como um país que de um povo nativo, de filhos de Abraão, que tem essa mesma ligação histórica, religiosa, de coexistir. E o Irã ele é contrário a tudo isso. Então, uma das principais razões pelas quais o Hamas realizou o massacre do 7 de outubro de 2023, que matou 1.200, cerca de 1.200 pessoas em Israel de maneira brutal, sequestrou 250, 50 ainda estão em cativeiro, enquanto a gente grava isso aqui, foi por conta desse objetivo que o Irã tinha de mergulhar Israel em uma guerra lá na faixa de Gaza, porque sabia que, pelas táticas que o Hamas usa, por ser um grupo terrorista, ele se mistura em meio a civis, ele não respeita o direito internacional humanitário, ele combate sem estar usando distintivos militares, ele atira a partir de áreas residenciais, ele rouba ajuda humanitária. Então, justamente pela maneira como o Hamas ele conduz a sua guerrilha, era inevitável que fosse ter um grande número de baixas de civis palestinos. Então, o Irã sabia que isso ia acontecer, e o objetivo era fazer com que toda a comunidade internacional, a opinião pública mundial, mas principalmente a opinião pública dos países árabes, se voltasse contra Israel e pressionasse esses países para que eles não mantivessem relações com Israel e, no caso, a Arábia Saudita não fizesse a paz. E é esse cenário que a gente está vivendo hoje. Eu vou falar, a gente vai entrar no Hamas, que aí você fala justamente grupo terrorista. Algumas pessoas falam, não, é um exército, porque quem se mistura dentro do grupo do Hamas são pessoas que querem fazer bagunça e baderna. Segundo algumas teorias que são representadas aqui, até porque a gente está trazendo essa discussão para a gente entender um pouco melhor. Eu trouxe o mapa aqui para a gente ilustrar, para você já colocar aí. Então, os países que vêm apoiando a questão dos palestinos, a gente colocou ali. O Irã. O Na mapa verdade, total. eu acho que é importante a gente fazer a distinção entre aqueles que apoiam o Hamas e aqueles que apoiam a causa palestina.
Porque se a gente for ver hoje, a maioria dos países do mundo apoiam o direito do Estado palestino de existir e reconhecem já esse Estado, embora na prática ele ainda não exista. Então, o Brasil reconhece desde 2010, todos os países da América Latina praticamente, na Europa a gente está vendo um número crescente, muitos países da África. Então, daí os países que apoiam o Hamas seriam o Irã, a Turquia e o Catar. Então, esses são os principais aliados do Irã, do Hamas na região. Eu acho que um outro recorte que a gente pode fazer desse mapa são dos países aí que reconhecem Israel. Porque desses países aí que mantêm relações com Israel é somente o Egito, a Jordânia, a gente tem também ali os Emirados Árabes Unidos, tem o Bahrein, Omã. São esses únicos países e mesmo assim e a Jordânia. É um reconhecimento recente, porque quando a gente tem a Guerra dos Seis Dias, em 67, que é quando os países árabes eles atacam Israel, Israel vence essa guerra em 6 dias, ele ocupa vários territórios daquilo que seria um futuro Estado palestino, né, principalmente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, que são territórios disputados até hoje, porque em 48 teve a partilha, né, para criar um Estado palestino e um Estado judeu. O Estado árabe, né, não foi criado, e aí aqueles territórios que seriam da faixa de Gaza ficaram governados pelo Egito, a Cisjordânia ficou com a Jordânia. Em 67, nessa guerra dos países árabes contra Israel, Israel derrota todos os países em 6 dias e ele conquista a Cisjordânia, a faixa de Gaza, aquela parte ali perto do Egito, né, que é o Sinai, e também uma parte ali das colinas de Golã, na Síria. Depois Israel vai fazer paz com o Egito, vai devolver esse território, então 78, 79 tem esse acordo de paz com o Egito. Depois, em 94, a gente tem esse acordo de paz com a Jordânia e tem ainda esse imbróglio que permanece até hoje do que fazer com a Cisjordânia e com Gaza. Então, na década de 90 vai ter os acordos de Oslo, em que vai ser pela primeira vez em que palestinos eles vão se autogovernar. Porque Israel vai ceder parte do controle ali da Cisjordânia para a autoridade palestina. Então, hoje, a Cisjordânia é dividida em 3 partes. Então, você tem áreas que são controladas só por Israel, outras que são por Israel e a autoridade palestina, e outras que são da autoridade palestina. Só que, em 2005, a gente teve a retirada de Israel da faixa de Gaza. Então, em 2005, Israel saiu completamente de Gaza. Em 2006, a gente teve eleições parlamentares. E aí é onde entra essa questão do Hamas ser um grupo terrorista ou não. Por quê? Porque o Hamas, ele age como um partido político. Então, ele concorre às eleições, ele ganha a maior parte do parlamento, só que ele dá um golpe de Estado contra a autoridade palestina. Então, vai ter uma guerra civil entre os palestinos e o Hamas vai chegar, vai manter esse controle de Gaza de uma maneira brutal, assassinando dissidentes, impondo realmente um regime totalitário. E aí vai ser quando Israel e o Egito, vale ressaltar, eles dão um embargo ali na faixa de Gaza. Por que que o Hamas ele é considerado um grupo terrorista e não um movimento de resistência? Às vezes as pessoas falam assim, é a mesma coisa com o Hezbollah do Líbano. Mas eles são um partido político, ele atuou como autoridade de fato, controlando Gaza. Mas isso não dá legitimidade, porque foi a maneira como ele chegou ao poder, primeiro, foi por meio de um golpe de Estado, foi um meio violento, mas a gente tem várias definições hoje do que seria terrorismo, não há um consenso sobre isso, mas se a gente pega, por exemplo, a definição de terrorismo da ONU, a gente vai ver que o Hamas se enquadra nela. Mas por que que a ONU não considera o Hamas um grupo terrorista? Porque essa é uma decisão que ela é política. Porque para um grupo ele entrar como terrorista na ONU, ele tem que passar pelo Conselho de Segurança. E aí no Conselho de Segurança, você tem tem 5 países que têm poder de veto. Entre eles está a Rússia e a China. A Rússia e a China têm interesses com o Hamas, eles apoiam o Hamas. Então, eles jamais iriam aceitar uma proposta levada pelos Estados Unidos ou pela França que condenasse o Hamas como um grupo terrorista. Mas isso não muda a prática, a ação do Hamas. Então, assim, o Hamas ele é guiado por essa ideologia religiosa que ele não aceita a existência de Israel. Então, a carta do Hamas, que são os documentos fundadores, você vê muito claro essa negação ao direito de Israel de existir, a justificativa do uso da violência para alcançar os seus objetivos. E várias vezes o Hamas ele usou violência contra Israel. E o ápice disso foi no 7 de outubro. Então, assim, o que o Hamas fez no 7 de outubro não tem nada que justifique. Nada justifica
as atrocidades cometidas no dia 7 de outubro. Essas 1.200 pessoas que foram mortas, elas não foram mortas, caiu, jogou uma bomba e morreu todo mundo. Não. Elas foram mortas uma a uma com requintes de crueldade. Então, eles invadiram os kibbutzim, que são comunidades agrícolas que tem lá no sul de Israel. E uma coisa que é interessante é que alguns dos kibbutz que foram atacados, principalmente esses que foram atacados, eram kibbutz onde você tinha pessoas pacifistas, pessoas que eram críticas de Israel, israelenses críticos do governo, que buscavam a paz, muitos estudavam árabe, tinham trabalho social de levar crianças de Gaza para serem tratadas em hospitais israelenses. E essas pessoas, elas foram massacradas, assim. Eu visitei um dos kibbutzim lá em Niroz, e a sensação que eu tive ao entrar nas casas foi a sensação que eu tive quando eu entrei numa câmara de gás em Auschwitz. Porque foi o maior ataque antissemita desde o Holocausto. Teve pessoas que foram mortas, realmente asfixiadas, porque elas entravam, toda casa em Israel tem um bunker, e as pessoas entram em caso de ataque, e o Hamas ateava fogo, então as pessoas morriam sufocadas. Teve casos de mutilação, de estupro de cadáveres, teve casos assim, de famílias que eles encontraram os corpos assim, numa mesa de jantar, o pai, a mãe e os 2 filhos pequenos, e eles amarrados, e os corpos mutilados, a mãe sem o seio, as crianças pequenas, uma sem a mão, outra sem o dedo. Então, foram absurdos que o Hamas fez nesse dia, né, a ponto de ter que ir os arqueólogos para poder, nas cinzas, tentar encontrar vestígios e identificar os corpos. A gente teve muitas vítimas que demorou a saber quem era, porque não sabia, assim, não encontrava nem restos mortais. Fora nos casos que teve no festival de música nova que estava acontecendo lá. Eu tenho um amigo mesmo que sobreviveu a esse massacre. A gente tem relatos de de violência sexual, de mulheres que foram violentadas e depois de mortas. Há outros relatos em que, enquanto eles estavam lá violentando, simplesmente davam um tiro na cabeça. E tudo isso foi registrado pelo próprio Hamas. Esses terroristas, eles filmavam, eles colocavam isso. Muitas dessas coisas ficaram no dia do massacre. Depois, obviamente, caiu, mas teve lives que eram transmitidas no Facebook, nos canais de Telegram. Ainda hoje você encontra essas imagens. Assim, uma coisa que me chocou no 7 de outubro foi um áudio de um terrorista do Hamas, não tem como chamar de resistente, de militante, dar outro termo, ele dizendo para os pais: pai, eu matei 10 judeus com as minhas próprias mãos. E o pai, do outro lado da linha, fala: louvado seja Deus. Que bom, você é meu orgulho. A mãe grita do outro lado: mate mais, meu filho, mate mais. Então, assim, as pessoas que tentam dizer que o Hamas é um grupo de resistência, não é um grupo terrorista, essas pessoas, elas ignoram o que o próprio Hamas fala, que os próprios líderes do Hamas falam. Então, você já teve vários pronunciamentos depois do 7 de outubro, deles dizendo que eles vão repetir aquilo, de que o sofrimento dos civis em Gaza é algo que é válido, é algo que é legítimo, que eles estão dispostos a oferecer à população de Gaza como mártires para alcançar o objetivo final, que é destruir Israel. Então, eu acho que um dos grandes problemas de muitos analistas ocidentais e até mesmo brasileiros é porque a gente quer enxergar o conflito israelo-palestino com óticas ocidentais, seja a visão do oprimido e do opressor, ou então de um colonialista contra o povo nativo. Quem apoia, quem tá apoiando que tem mais força. E a gente ignora esse elemento religioso. Então, assim, você não vai conseguir fazer paz com o Hamas. Não, é impossível haver um Estado palestino enquanto o Hamas continuar existindo. Então, esse elemento religioso, acho que ele é muitas vezes ignorado. Eu quero falar com você, Igor, justamente que você esteve lá. Então, você pode dar essa narrativa melhor aqui para o público do TikTok. Você contou uma história. Sim. Eu já entendi outras também. Não discordo, claro. Eu só quero entender um ponto de vista dos dois lados. A gente fala do pessoal, que você falou da religião. Uhum. Como é que a pessoa, ela mata pela religião, pelo que você me trouxe aqui, os relatos. Sim, existe uma justificativa religiosa para isso. Sim. Também não é pela questão dos Estados Unidos apoiar Israel, e dentro disso, o povo de Israel não favoreceu o povo palestino em educação, segurança, meio ambiente, assistencialismo em geral. Eu vou entrar nesse critério. E um outro critério seria: os Estados Unidos têm interesse em apoiar Israel justamente pela força que tem ali no canal, que eles falam que consegue dividir ali a questão de como é que fala
que é na ponta, que ele fala, na ponta ali que passa ao mar. Ah, o canal de Suez? Isso, esse canal. E outra coisa também seria a questão do petróleo. Então, Bom, eu queria entender tá. todos esses pontos Certo. e aí a gente dá seguimento. Bom, eu acho que primeiro que há muita ignorância, acho que esse é o termo, Tá, em relação aos motivos do apoio dos Estados Unidos a Israel. tá. Então, a primeira coisa é que não tem petróleo em Israel. Segundo, em relação ao canal de Suez. Não é em Israel. Não, assim, Sim. Mas hoje, até para interesses, né, estratégicos, o petróleo já não é mais a única fonte de energia. Então, os Estados Unidos já conseguiram desenvolver novas tecnologias. Então, assim, Mas lá atrás de 50 foi. tá, mas mas em 50, o que a gente tem quando a gente tem a guerra lá de Suez, né, quando o Nasser, ele vai nacionalizar o canal, Israel manda tropas para lá. Israel faz isso com apoio justamente da Inglaterra e da França. E os Estados Unidos se opôs totalmente à ação de Israel. Os Estados Unidos ficou irado com Israel. O apoio americano a Israel, primeiro que era uma questão da própria sociedade americana, como que eles se enxergavam. Eles se viam, né, como uma nação de ser o novo Israel, né, que muitos protestantes foram expulsos, né, da Inglaterra por conta da perseguição religiosa, então eles iriam estabelecer um país em que seria a nação sobre a colina e que Deus ia abençoar para que depois eles abençoassem Israel. Então, antes mesmo do surgimento do movimento sionista, antes mesmo de começar esse retorno do povo judeu para a terra de Israel, você já tinha no século XVI, XVII, puritanos, teólogos cristãos nos Estados Unidos, que falavam que um dia os judeus iriam voltar para a Terra Prometida e que os Estados Unidos tinham um papel na providência divina de auxiliar para que isso acontecesse. A questão política, né, a geopolítica desse apoio, dessa estratégia dos Estados Unidos em relação a Israel, ela vai começar praticamente depois da Guerra dos 6 Dias, que vai ser quando os Estados Unidos vai ver que Israel é um parceiro, um aliado importante ali no Oriente Médio para que ele alcançasse os seus objetivos. Então, existe essa diferença. E eu acho interessante a gente ver que esse apoio americano a Israel é tão baseado nessa imagem que os Estados Unidos têm de si, que agora a gente está vendo esse apoio a Israel diminuir, tanto na esquerda quanto na direita americana, justamente por conta de mudanças que estão havendo dentro da sociedade americana. Então, de um lado, você tem essa ideia de que os Estados Unidos ele foi construído por meio de um projeto que subjugou os nativos indígenas, de que oprimiu os negros, de que essa nação cheia de problemas, que tem que se descolonizar, que tem que mudar. Então, elas pegam esses mesmos lentes e tentam enxergar Israel assim, como se os israelenses fossem esses settler colonialistas, né, esses colonos que querem oprimir os nativos palestinos. E do outro lado, você tem também, na extrema-direita, a ideia do Make America Great Again, de que o nacionalismo cristão, de que os Estados Unidos é uma nação branca, e então os judeus eles são um problema para nós, eles só causam problemas, a gente não vai mais apoiar Israel porque Israel está querendo mergulhar a gente em guerras que não são do nosso interesse. Então, existe esse elemento ocidental, né, de que existe realmente um sentimento anti-americano no Oriente Médio, mas essa não é a causa central do conflito. E eu acho que a gente pensar que é a causa do conflito e ter essa percepção, na verdade, reflete muito mais como que a gente enxerga esse conflito por meio da nossa ótica e dos dilemas políticos aqui do Brasil. Então, assim, na América Latina a gente tem uma relação complicada, né, com os Estados Unidos. Então, existe um certo sentimento anti-americano em alguns setores da esquerda brasileira, por exemplo. Acho que agora, principalmente, a gente está numa situação difícil de crise diplomática do Brasil com os Estados Unidos. Então, a gente acaba projetando isso para o Oriente Médio. Assim, existe uma questão contra os Estados Unidos, mas se for ver, as intervenções diretas dos Estados Unidos no Oriente Médio vão começar na guerra ao terror, depois do 11 de setembro. Né? O grande problema que os muçulmanos mais radicais eles tinham com os Estados Unidos era por conta da existência de bases militares americanas ali no Catar, a gente que é um aliado, né, importante dos Estados Unidos, embora apoie o Hamas. É claro, a gente também teve a Guerra do Golfo, lá na década de 90, mas uma invasão mesmo americana de ocupação no Oriente Médio, a gente vai ter depois do ataque do 11 de setembro. Primeiro teve no Afeganistão, né, em 2001, e em 2003, que foi desastrosa a invasão do Iraque. Então, se a gente for tentar enxergar o conflito pela lente do colonialismo e do imperialismo, o maior culpado seria os britânicos,
porque eram os britânicos que controlavam o mandato da Palestina Sim. e que prometeu a terra tanto aos judeus quanto aos árabes, depois não cumpriu nada e ficou... Saiu de cena. Saiu de cena, joga pra ONU e agiu de maneira errada com os dois lados, né? Eu acho uma maneira de enxergar esse conflito, né? Que, de fato, existem várias maneiras, até dentro da academia, dentro dos historiadores, cientistas políticos, várias maneiras de se enxergar esse conflito. É um conflito que dura já muitas décadas, tem muitas variáveis, muitos elementos. Então, é normal haver desavenças. Mas eu acho que uma maneira, assim, que resume esse conflito, a meu ver, é uma descrição de um escritor israelense, o Amos Oz, faleceu há alguns anos, é um dos maiores nomes da literatura israelense, era um ativista pela paz, né, uma pessoa ligada à esquerda israelense. Ele falava que esse é um conflito entre o certo e o certo, porque são dois povos que têm essa ligação histórica com a região, e ele fala que é como se fosse dois filhos do mesmo pai abusivo. E quem seria esse pai abusivo? O Ocidente. E quando esses filhos, esses irmãos, um olham para o outro, ele não consegue enxergar a humanidade do outro como irmão que foi vítima do mesmo pai. Ele só consegue enxergar a figura do pai. Então, os árabes, né, os palestinos, quando eles olham para os judeus israelenses, eles não conseguem enxergar um povo que também foi vítima do imperialismo europeu. Eles enxergam aqueles israelenses como sendo uma extensão daquele imperialismo, daquele colonialismo europeu. Já os israelenses, quando eles olham para os árabes, para os palestinos, eles não enxergam um povo que também foi vítima, assim como eles foram vítimas, né, do Holocausto, Sim. do nazismo. Eles vão olhar para os palestinos e vão lembrar o quê? Vão lembrar que o Mufti de Jerusalém, ele tinha se alinhado a Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é isso, assim, eu acho que o grande problema dali, se a gente for partir para esse argumento colonial, não seria nem tanto os Estados Unidos, seria muito mais a Inglaterra. Então, eu acho que teve sim um elemento do colonialismo, da maneira como que foi dividida, né, a região, mas se a gente for parar para ver, não foi só Israel que foi criado dessa maneira, né? A Síria foi criada assim, a gente tem problema até hoje, com o que está acontecendo agora, por exemplo, que ninguém fala aqui no Brasil, nem no mundo, mas está havendo uma tentativa de genocídio e limpeza étnica contra os drusos na região de Sueida, como já aconteceu com outros povos no Oriente Médio, como já aconteceu em 2014 com os cristãos, com os yazidis. Então, Isso é triste de falar, porque justamente em pleno 2025 ainda tá essa coisa arcaica. pois é, a gente teve, assim, questão de semanas atrás, Sim. de ataques, de massacres contra os drusos por grupos radicais islâmicos no sul da Síria, e Israel foi o único país que foi ajudá-lo, justamente porque você tem uma grande população drusa em Israel, principalmente no norte, e por conta desse senso ali de aliança, os drusos que estavam em Israel, eles invadiram a fronteira da Síria. Antes mesmo do exército israelense fazer isso, eles foram lá para defender os irmãos deles. Então, assim, a realidade do Oriente Médio, ela é muito complexa. E a gente não pode ignorar o elemento religioso, assim como a gente também não pode ignorar esse elemento, né, que o colonialismo teve, principalmente na demarcação das fronteiras, de colocar povos, minorias juntas. Então, no caso da Guerra da Síria, por exemplo, qual foi um dos grandes problemas que a Síria enfrenta? Porque durante séculos, não séculos, né, perdão, durante décadas, a Síria ela foi governada por uma minoria religiosa, étnico-religiosa, que são os alauítas. E eles oprimiam os sunitas e os xiitas. E aí agora, quando esse governo cai, os alauítas e as outras minorias, os cristãos, os drusos, eles acabam sendo perseguidos porque eles são vistos como se fossem coniventes com o regime anterior. A mesma coisa acontece no Iraque. No Iraque a gente tinha Saddam Hussein, que era um governante sunita, que oprimia os xiitas, e quando ele cai, vai ter os conflitos ali entre as milícias xiitas e sunitas. Então, os xiitas, eles chegam ao poder no governo aliado dos Estados Unidos, começam a oprimir os sunitas. Aí vem aqueles que eram ligados ao Saddam Hussein, o que eles fazem? Eles se juntam no Estado Islâmico. Então, não dá para separar as duas coisas quando a gente fala. A gente não pode enxergar esse conflito a partir do viés que a gente tem no Brasil, por exemplo, sobre o que é esquerda e direita aqui no Brasil. Sim, são leituras totalmente diferentes. Não vai não dá, casar lá. Não vai casar. Então, acho que às vezes a gente acaba projetando muito a nossa visão de mundo sobre Israel e Palestina. Então, do mesmo jeito que tem gente na direita que tem uma Israel que acha que é aquele Israel direto da Bíblia, né? E eu sempre falo assim que é e não é. Não é o Israel da Bíblia porque não é uma teocracia, não é Sim. regido pelas leis, né, da Bíblia hebraica, do que os cristãos chamam de Antigo Testamento, mas tem uma ligação no sentido de que o povo judeu, que hoje é a maioria lá, que vive em Israel, em sua maioria da população, tem uma ligação direta com o povo da Bíblia, sim. Só que, por outro lado,
se a gente para pra ver, tem pessoas que enxergam a Palestina como se fosse, nossa, esse movimento de resistência decolonial, que vai ser laico, que vai ser socialista, em que a comunidade LGBT vai ter direitos assegurados lá. E é o contrário. É uma sociedade que ela é muito conservadora. Então, eu acho até interessante de ver como que o nacionalismo cristão nos Até Estados porque Unidos... o povo que você tá falando da questão da religião do Islã. É, Então, vai totalmente contra. e assim, eu acho interessante de ver como que hoje quem tá apoiando a causa, tá começando a apoiar a causa palestina nos Estados Unidos são os nacionalistas cristãos. São pessoas que são de direita, de extrema direita. Por quê? Porque eles encontram esses elementos em comum. Então, assim, não dá pra gente colocar numa caixinha. Se você é de esquerda, você apoia a Palestina. Se você é de direita, você apoia Israel. A própria sociedade israelense, você tem esquerda, você tem direita. Então, eu acho que grande parte do problema é a gente tentar impor a nossa visão de mundo para um conflito do outro lado do mundo, ignorando as complexidades dele. Agora, você falou uma coisa de colonização. Então, você sente que Israel, ganhando força, ela começou a marcar alguns territórios ali dentro da Palestina. Então, o que acontece como eu falei, havia um plano de partilha da ONU para a criação de um Estado judeu e de um Sim. Estado árabe. Então, esse plano, ele não é aceito pelos árabes, e aí a gente vai ter, lá em 48, a guerra que os judeus, né, os israelenses, veem Sim. como uma guerra de independência. Só que para os palestinos isso vai ser considerado a Nakba, a grande tragédia. Por quê? Porque eles vão perder parte dos territórios deles, acabaram sendo incorporados a Israel, a gente vai ter um grande deslocamento forçado, né? Eles perdem, né? Realmente. Muitos árabes, eles vão ser ou expulsos de suas casas, ou vão ser... os países árabes também incentivavam eles a sair para criar um grande exército árabe, depois ir destruir Israel, né? As causas de deslocamento são muito complexas, ao mesmo tempo em que nessa mesma época a gente vai ter um problema também de refugiados judeus, porque os judeus que viviam no Oriente Médio, nos países árabes, também no Irã, eles vão ser expulsos, né, basicamente. Vai ter uma limpeza étnica, então hoje não tem comunidade judaica mais em praticamente nenhum país árabe, embora antes tivesse, antes de 48 tinha. Então, esses judeus vão ser absolvidos em Israel. Mas aí o que acontece? Em 67, Israel ele vai conquistar esses territórios, ele vai tentar fazer essa negociação, né? Só que o que acontece é que a gente tem depois Israel abrindo mão da Península do Sinai, devolvendo para o Egito, e nessa expectativa, nessa fórmula de terra por paz. Então, em vários momentos, Israel mostrou-se disposto a sair daqueles territórios e dar para a criação de um Estado palestino. E houve várias propostas que os próprios palestinos eles negaram. Então, quando a gente teve agora, né, esse massacre do 7 de outubro, o Bill Clinton, por exemplo, que é um ex-presidente dos Estados Unidos, e a esposa dele, né, a Hillary Clinton, que foi candidata a presidente, que foi secretária de Estado, falou assim, esse conflito ele teria sido resolvido se lá em Camp David, se o Yasser Arafat, lá nos anos 2000, ele tivesse aceitado a proposta de paz, a solução de 2 estados. Ele não aceita Isso não por quê? aconteceu por conta de não aceitar um Estado judeu coexistindo, basicamente, assim. Na verdade, a questão do Arafat, a recusa dele ainda hoje é um mistério. Ninguém sabe, porque ele falava uma coisa em inglês, em árabe ele falava outra. Porque, assim, o que são os elementos que tornam a resolução desse conflito difícil? Esses territórios em que seriam de um futuro Estado palestino, vários judeus depois eles começaram a construir territórios, né, construir casas, na verdade, dentro desses territórios. Então, hoje, se você vai seguir aquele plano da partilha, você necessariamente vai ter um Estado palestino que vai ter uma minoria judaica, assim como hoje você tem 20% da população de Israel que é árabe. Só que, além dessa questão do que fazer com essas pessoas que estão morando nesses territórios, esses judeus que estão vivendo nesses territórios, seriam de um futuro Estado palestino, a gente tem a questão de Jerusalém, que é a cidade que é sagrada, né, tanto para os muçulmanos como para os cristãos, mas para os judeus, e que Israel diz que é a sua capital, né, que vai ser indivisível, e durante muito tempo já fizeram até uma proposta para ser uma capital internacional. Tem uma discussão sobre isso. A gente tem também o elemento dos refugiados palestinos, que são justamente essas pessoas que saíram de suas casas em 48, depois em 67, que elas exigem um suposto direito de retorno, o que é uma interpretação, a meu ver, bem problemática, porque os palestinos eles são o único povo que eles têm uma agência da ONU e um status de refugiado específico. Então, assim, se eu sou um sírio e eu fugi da guerra e vim pro Brasil, eu tenho um filho aqui no Brasil, meu filho, ele é o quê? Ele é brasileiro. Sim. Ele não é refugiado. Mas se eu sou um palestino e meu tataravô
né, ele saiu lá nas guerras. Eu nasci no Líbano. Eu não sou libanês, eu ainda tenho o status de refugiado palestino. É por isso que quando a gente teve no início lá do conflito cerca de 600 a 800 mil refugiados palestinos, a gente tem quase 6 milhões. Então, existe uma demanda, que a meu ver não faz o menor sentido, de que esses 5 milhões, 5, 6 milhões de palestinos, eles voltem para onde hoje é Israel. Isso não faz o menor sentido, Israel é deixar de ser um Estado judeu. Nenhum outro povo você oferece isso, assim, se quando é possível voltar para o seu país de origem, tudo bem, mas quando não, você é assentado num segundo país, até num terceiro. É bem diferente o critério que se aplica aos palestinos enquanto ao que se aplica ao resto do mundo. Então tem essa questão dos refugiados, que eles exigem esse direito de retorno não para um futuro Estado palestino, mas para Israel, e isso aí é uma coisa que Israel, com razão, a meu ver, não vai aceitar, jamais. E existe a questão também das fronteiras, né, que é justamente como lidar com isso, já que agora, dentro do que seria um Estado palestino, você também tem esses assentamentos judaicos. Então, Isso complica bem. isso complica bastante. Imagina, você está na sua casa e você não tem permissão de ir e vir. Ou se você for ir e vir, tem que pedir permissão para o povo israelense. Isso é uma questão complicada, Sim. porque é um território em disputa. Então, você está... É uma situação, concordo, que é muito trágica, já dura 50 anos, e que a gente precisa encontrar uma solução. Seria um domínio. Não seria um domínio, até do ponto de vista do direito internacional, há discussão se seria uma ocupação ou não. Por quê? Porque para que seja uma ocupação, aquele território, né, para dizer que Israel está ocupando os territórios palestinos, do ponto de vista legal, para que ser considerado uma ocupação, teria que haver um país primeiro. Então, é aquilo que eu falei. Houve uma proposta para que houvesse uma partilha. A gente tem uma linha verde, que seriam as fronteiras, né, que é reconhecido como sendo um Estado palestino. Sim. Só que esse Estado palestino, ele nunca foi concretizado. Ele nunca foi criado. Então, aquele território, depois ele passou a ser da Jordânia e do Egito. Egito e Jordânia abriram mão daquilo dali. E aí foi quando... Não é que eles abriram mão, né? Israel conquistou aqueles territórios, mas depois eles abriram mão no sentido de que eles não queriam fazer negociação com Israel para voltar a readministrar aqueles territórios. Então, hoje, esses territórios eles são disputados por quê? Porque, como eu falei, Israel saiu de Gaza em 2005. Israel não ocupava Gaza, Israel entregou Gaza para os palestinos. O que aconteceu foi que o Hamas tomou conta e aí Israel impôs um bloqueio, e é muito mais uma maneira de proteger as suas fronteiras. O Egito também impôs um bloqueio. Isso aí não foi uma questão só de Israel. É como se o Brasil fechasse definitivamente a fronteira com a Argentina, por exemplo, não deixasse entrar nada lá. O Brasil estaria agindo de maneira soberana. Israel age de maneira soberana em relação a impor esse bloqueio a Gaza. Israel não teria mais essa obrigação porque ele saiu de lá de Gaza. Entregou para os palestinos e aí o Hamas tomou conta. O Hamas representa uma ameaça concreta à existência de Israel, né, de atacar Israel, a segurança do país. Então tem o próprio povo palestino. Você acha que a grande maioria é contra o Hamas? É contra o Hamas, mas a gente tem visto a popularidade do Hamas caindo, protestos, mas é um grupo terrorista que mata qualquer dissidente, então é bem complicada essa relação. Do outro lado, na Cisjordânia, que é a situação que é mais complicada, você tem uma autoridade palestina que controla partes daquele território, outras partes são Israel, e outras partes são os dois juntos. Justamente por quê? Porque na década de 90, quando fez esse acordo, os acordos de Oslo, eles pensaram assim, tem questões que são muito difíceis de se resolver, que é os refugiados, Jerusalém, as fronteiras. A gente vai tentar resolver isso depois, mas vamos dar logo algum tipo de autogoverno para os palestinos. Só que aí o grande problema é porque depois desses acordos, a gente teve uma escalada da violência, né, dos ataques terroristas lá em Israel, né, que foi a segunda intifada. E aí esse acordo de paz, né, houve outras tentativas também por parte de Israel lá em 2008, outras tentativas no início dos anos 2000, mas acabou que elas não foram para frente. Então, esse é um conflito que ele vai se alastrando. E o que se falava muito antes do 7 de outubro era de que resolver ele era praticamente impossível por conta desses elementos religiosos, por conta do Hamas, mas buscava-se administrar o conflito, no sentido de diminuir as restrições que haviam, né, na Cisjordânia. Havia um número muito grande de palestinos que trabalhavam em Israel, que entravam diariamente em Israel. E depois do 7 de outubro, essas licenças elas foram revogadas, porque acredita-se que parte da informação que o Hamas tinha para fazer os ataques lá foram justamente pessoas que vinham também, que entravam de Gaza para trabalhar, para estudar em Israel. Então,
é uma situação muito complicada. Por isso que eu acho que termos como ocupação, apartheid, genocídio, eles não se aplicam. Eu entendo muito mais como sendo uma disputa territorial que, infelizmente, não foi resolvida até agora. E acho bastante lamentável, porque são pessoas que estão sofrendo dos dois lados, e você pode até argumentar que um lado sofre mais do que o outro. E acho que a solução realmente, né, mais uma vez citando a Amos Oz, é uma separação, né? Seria um divórcio, Sim. cada um para um lado. Criar um Estado palestino e um Estado judeu, porque os dois têm direito a existir ali. Ô, Igor, você que foi pra lá, qual é a visão que você teve do povo palestino em comparação ao povo de Israel? Porque a gente sabe, segundo relatos, documentos, que o povo palestino vive sofrendo, vive nas margens, não tem assistencialismo, e o povo de Israel é um povo mais soberano. Qual a leitura que você fala sobre isso? Então, acho que primeiro a gente tem que entender que Israel é um Estado. Então, Sim. Israel, os cidadãos que estão em Israel, eles desfrutam desses benefícios porque eles são contribuintes, eles estão lá trabalhando, pagando imposto, eles votam. É um país, é igual aqui no Brasil, com os nossos serviços que a gente tem. Palestina, não. No caso da Palestina, como eu falei, é um território que ele é disputado. Mas ainda assim, Israel, ele oferece uma série de não benefícios, mas assim, de bens básicos, bens comuns. Então, a questão da água, a questão da eletricidade. Por exemplo, a eletricidade de Gaza hoje é de Israel. Mesmo o Hamas ter iniciado essa guerra, Israel tá em guerra lá na faixa de Gaza, mas Israel tem uma obrigação, até uma obrigação legal, né? Se comprometeu com tratados internacionais de enviar ajuda humanitária para Gaza. Acaba que muitas vezes essa ajuda é roubada, não chega aos palestinos. Mas o que eu observo, né? Eu já fui não só para Israel, mas também já fui para os territórios palestinos, já fui para vários países árabes, já estudei árabe por um tempo, fiz intercâmbio no Egito, já fui para o Líbano, já fui para a Jordânia. A minha percepção é de que os dois povos eles são muito mais parecidos do que eles imaginam. E que, justamente por conta das barreiras que existem, dos muros que foram levantados, até por uma questão de segurança, isso faz com que esses povos eles sejam muito distantes e eles projetem essas visões negativas um sobre o outro. Mas, assim, o que eu tenho a dizer sobre o povo palestino é que é um povo maravilhoso, um povo muito batalhador, muito resiliente, que sofreu muito ao longo da história, principalmente por conta de decisões erradas que foram tomadas pelos seus líderes. É um povo que tem direito à autodeterminação, assim como os israelenses têm. Então, assim, esse conflito, ele me dói muito do ponto de vista até pessoal, porque eu tenho amigos queridos dos dois lados. Eu tenho amigos árabes, muçulmanos, que eu amo. Eu tenho amigos judeus, israelenses. E o que eu sempre falo um pro outro é: vocês são muito parecidos. Eu queria que vocês tivessem a chance de conhecer um ao outro, como eu que estou de fora posso conhecer os dois. Então, eu acredito que esse é o caminho da paz. É realmente essas iniciativas entre os dois povos. E a gente observa isso, né, em Israel. Nos últimos dias, a gente teve uma série de manifestações de árabes com judeus. E é por isso até que eu me oponho bastante aos movimentos que buscam boicotar Israel, que buscam cancelar Israel, porque Israel é uma democracia. Então, você tem uma sociedade civil muito vibrante. É a mesma coisa, assim, a gente pegar e querer tratar, né? Acho que seria como se a gente iria sentir se pessoas nos destratassem enquanto brasileiros no exterior, seja porque quem está no poder é Bolsonaro ou Lula, dependendo da visão ideológica da pessoa. Sim. Porque é uma democracia, nem todo mundo votou no Bolsonaro, nem todo mundo votou no Lula, assim. A gente, e mesmo as pessoas que votam, a gente tem uma democracia, mas a gente não tem como tomar decisões, assim. A gente não influencia diretamente em certas medidas, né? Eu, particularmente, sou muito crítico da política externa atual do governo Lula, principalmente em relação a Israel, em relação ao Hamas, à guerra. E eu conheço milhares de brasileiros também pensam como eu. Mas por mais que a gente proteste, mais que a gente escreva artigos de opinião, tenha uma democracia, né? A gente tem a imprensa e a gente se manifeste contra esse governo, mas o que a gente pode fazer em relação à política externa brasileira? Até se eu fosse um diplomata brasileiro, eu não ia poder mudar, porque por conta da maneira como a nossa sociedade funciona, a nossa Constituição, como que a política externa ela é feita, as normas, enfim, como que funciona o nosso país. A gente pode protestar, pode se opor, mas no fim a gente não tem essa capacidade de tomar a decisão final. E eu acho que essa que é a grande tragédia do Oriente Médio, que as pessoas que mais sofrem dos dois lados, às vezes simplesmente não têm o que fazer.
Você que esteve na Palestina e tem amigo dos dois lados, você teve contato com alguma pessoa do Hamas? Não. O que os palestinos falaram pra você sobre essas pessoas que são do Hamas? É muito complicado. Porque tem defesa deles Sim, claro, também. sim. A gente... Eles veem como exército ou não? Eu não tô falando, eu não sou a favor, tá? Eu Sim. só tô querendo entender. A ação que eles usam de guerrilha não é certa. Sim. De você não estar uniformizado, de você ser um homem-bomba, matar civis. Então, essas questões são todas fora. Vamos falando de guerra. Uhum. Sobre a minha visão no geral, assim como a sua, é paz. Sim. Vidas têm que ser preservadas. Mas essas pessoas, esses palestinos, qual era a visão deles? O que eles falavam pra você? Então, essa questão do Hamas, ela é complicada dentro da própria sociedade palestina, porque você vai, por exemplo, eu nunca cheguei a entrar na faixa de Gaza. Eu nunca não tive autorização e também não seria seguro pra mim, então nunca fui pra Tá. Gaza. Eu fui para a Cisjordânia. Então, a maior parte das pessoas com quem eu conversei eram críticas ao Hamas, até porque eles viam o Hamas como um empecilho para que houvesse a negociação. Como eu falo, existe uma divisão dentro da própria sociedade palestina. Você tem dois partidos políticos lá. Você tem o Fatah e tem o Hamas, que é um grupo terrorista, mas que também age como um grupo, como um partido político, né? O fato de ele ser um partido político não o torna menos terrorista. É importante ressaltar isso. Então, muitas pessoas tinham ressentimento do Hamas porque falavam assim, nossa, o Hamas, ele rivaliza com a autoridade palestina, que pode nos levar a um acordo de paz, ao mesmo tempo que tem aqueles outros que falavam assim, a autoridade palestina é corrupta, olha, fez negociação com Israel, mas nunca conseguiu ir adiante, então talvez o Hamas seja a opção menos mal. Mas eu acho importante, assim, a gente entender que a opinião pública palestina, tanto em relação a Israel, quanto em relação ao Hamas, quanto em relação ao Fatah, né, a autoridade palestina, ela varia muito de acordo com uma série de fatores e principalmente de acordo com eventos históricos. Então, assim, hoje a popularidade do Hamas entre a maioria dos palestinos ela está muito baixa, dos palestinos da faixa de Gaza. Por quê? Porque eles estão vendo o sofrimento. Mas tem outros que mostram que já está aumentando na Cisjordânia. E antes era o contrário. Então, assim, não dá pra gente determinar, os palestinos pensam isso ou aquilo em relação ao Hamas. Eu acho que, em certo sentido, é até mesmo o que acontece aqui no Brasil, em qualquer país. Você vai ter momentos em que as pessoas vão estar mais favoráveis a um governo tal, a um governo X. Então, varia com uma série de fatores. Então, assim, se um governo ele tá melhorando na economia, a economia tá indo bem, a avaliação que as pessoas vão fazer daquele governo vai ser mais positiva. E aí a pessoa que vê que a educação tá caindo... Ou então, se no segundo ano do governo a economia, os índices baixam, a popularidade tende a baixar também. Então... Geralmente, Gaza tá acontecendo isso. O assistencialismo cai, a população fica afetada... Já fica mais contra o Hamas. Não somente isso, mas assim, o Hamas mergulhou Gaza numa guerra que não tinha necessidade. A maior parte dos palestinos eles estão sofrendo lá, porque eles não têm acesso nem à comida, porque o Hamas rouba essa comida. E vai colocando essas comidas em túneis. A grande parte dos líderes do Hamas sequer moram em Gaza, estão no Catar, alguns estão indo para a Turquia. Há relatos até que há boatos de que outras lideranças, né, os que não foram eliminados por Israel, teriam até chegado no Egito, por meio de túneis. Então, assim... a gente não pode generalizar os palestinos, assim, eu combato muito o antissemitismo, né, que é essa tentativa de culpar a comunidade judaica no Brasil e ao redor do mundo pelas ações de Israel, mas eu também condeno muito a demonização, a desumanização dos palestinos. Foi legal você ter falado isso daí justamente pro público do TikTok entender. O antissemitismo, né, que você fala justamente, tipo, de ir lá e condenar. Eu acho que assim, que o antissemitismo, né, é o ódio aos judeus. E esse é um ódio que ele se manifesta de várias maneiras. Então, assim, o que diferencia o antissemitismo de outras formas de racismo é porque ele tem um quê de teoria da conspiração. Então, assim, o judeu, ele é visto como aquele que controla a mídia, que controla os bancos, aquele que matou Jesus, né? Porque tem um elemento religioso também do antissemitismo. Os judeus matam crianças, os judeus, eles são um povo ardiloso, você não pode confiar neles.
E hoje, uma das principais manifestações de antissemitismo é essa ideia de que os judeus eles são culpados pelas ações de Israel. Então, é o que eu falo, se a gente que é brasileiro, a gente não consegue, votando na democracia e tudo, a gente não consegue influenciar diretamente nas decisões da política externa brasileira, o que é que um judeu brasileiro vai poder fazer em relação a Israel e as decisões que Israel está tomando em Gaza? Nada. Então, nada justifica você ir e pichar uma sinagoga em Santos. Ou então você ir e vandalizar um cemitério judaico em Belo Horizonte, como aconteceu dias atrás, dizendo Palestina livre. Como é que aquilo vai libertar a Palestina? O que é que o judeu brasileiro que mora em Belo Horizonte tem a ver com a Palestina? O que é que ele pode fazer para libertar a Palestina? Nada. Seria tão absurdo quanto eu ir vandalizar uma mesquita no Brás, dizendo e pichar lá, libertem os reféns. O que é que os muçulmanos que estão aqui no Brasil têm a ver com o grupo terrorista Hamas que controla a faixa de Gaza? Então, a gente precisa evitar esses reducionismos, a gente precisa evitar essa demonização de grupos, de povos, sejam eles os judeus, sejam eles os israelenses, sejam eles os palestinos, os árabes, os iranianos. A gente precisa fazer Se essa unir separação. e dar as mãos pela paz. Sim, claro, Porque buscar a isso coexistência. daí vai começando a criar mais conflitos externos Sim. pro mundo. De fato, E pois aí vai dividindo a sociedade. Isso, esses ataques que a gente vê, eu me preocupo muito com certas manifestações a favor e contra Israel e a favor e contra a Palestina, porque além delas não resolverem nada no conflito que está acontecendo do outro lado do mundo, ela coloca em risco parcelas importantes da sociedade brasileira, seja a comunidade judaica, que a gente tem visto o aumento dos casos de antissemitismo, seja o aumento também da islamofobia, do preconceito contra os árabes. Eu tenho uma vizinha, né, que mora no meu prédio, que ela é muçulmana, ela é marroquina. E uma vez eu encontrei ela na porta lá do prédio, e eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, o Uber não quis me levar. Várias vezes, quando o Uber chega e vê que eu tô com o hijab, eles dizem que eu sou terrorista, que eu sou mulher bomba, e não me leva. Do mesmo jeito que eu tenho inúmeros relatos de amigos judeus que sofrem discriminação na faculdade, que tem medo de sair na rua, que tem medo quer dizer que é judeu. Então, não faz sentido a gente estar tendo essas pessoas aqui no Brasil, cidadãos brasileiros, se sentindo marginalizados, se sentindo ameaçados por conta de um conflito que acontece do outro lado do mundo, que eles não têm nada a ver e que nós brasileiros também não podemos fazer nada para mudar. Sim. Igor, sobre a questão do primeiro-ministro de Israel, o ministro Benjamin, né? É o Benjamin Netanyahu. Qual é o discurso que ele prega hoje lá? Então, o Benjamin Netanyahu, ele é uma figura, assim, muito complexa na política israelense, assim. Falando do ponto de vista analítico, Sim. Né, de que ele conseguiu se reinventar várias vezes. Então, o governo em Israel, né, é uma democracia parlamentarista. Então, só para quem tá aí de casa nos ouvindo entender Sim. como funciona. Israel é uma democracia, mas é uma democracia diferente do Brasil. Aqui é um regime presidencialista, a gente vota no presidente. Lá em Israel, você tem um parlamento, que são 120 assentos, e as pessoas votam em partidos. E aí, aquele partido que tem mais votos, mais cadeiras, ele tem um prazo para conseguir formar um governo. Então, ele precisa ter 61 cadeiras para o governo se sustentar. Se não tem essas 61 cadeiras, não consegue fazer um acordo, tem novas eleições, ou até se o governo for desfeito, né, sair, sei lá, dois parlamentares ficar 59. O governo ele é desfeito, tem novas eleições. Então, o Netanyahu, ele já conseguiu chegar no poder por meio de várias coalizões. De partidos de direita, de partidos de esquerda. E agora o grande problema é porque para chegar no poder e se manter no poder, ele teve que fazer alianças com figuras de extrema-direita na sociedade israelense. Então, assim, assim como no Brasil, assim como nos Estados Unidos, com a democracia também existe uma extrema-direita em Israel. E são figuras, a meu ver, totalmente condenáveis, que têm discursos que devem ser condenados e que são condenados pela maioria dos israelenses em relação aos árabes, em relação aos palestinos, né, o Smotrich, o Ben-Gvir. E o grande problema é porque o Netanyahu ele fica meio que refém dessas figuras, porque para se manter no poder ele precisa manter essas pessoas. E ao mesmo tempo, ele teme perder o poder por conta de denúncias de corrupção contra ele, e ele provavelmente iria preso. Então essa que é a situação, né, da política interna de Israel e que acaba afetando também na condução da guerra. Mas ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, agora a gente tem um acordo de cessar-fogo,
né, de libertação dos reféns, e algumas dessas figuras de extrema-direita não querem que esse acordo vá para frente, mas aí você tem figuras da oposição de Israel que são contra o Netanyahu, mas estão dizendo assim, olha, se para fazer o acordo eles forem sair, você não quiser fazer o acordo com medo de perder esse apoio, a gente entra no lugar deles, a gente só para a guerra acabar. Então, assim, é uma sociedade que é muito, muito complexa, né? O processo de tomar decisão em Israel é bem diferente. Eu falei agora de Israel, e aí agora eu quero finalizar contigo essa primeira etapa, lógico, Aham. essa parte do Hamas. Que aí a gente falou assim, o Hamas, ele se infiltrou, ele foi pra política, a gente não concluiu. Hamas entra na política e depois sai. É Ele continua obrigado... na política. Não, mas aí cai o primeiro-ministro. Porque na Palestina se tem as eleições internas. Só teve ali. uma eleição, Uma eleição, até isso, hoje. Isso. E aí o Hamas, ele ganha. Ele não é que ele ganha alguns assentos, mas ele dá um golpe de Estado contra a autoridade palestina. Os Estados Unidos entra como? Os Estados Unidos entra pedindo que saia? Os Estados Unidos, eles entram porque eles foram no sentido de que as eleições palestinas aconteceram em 2006. Sim. Então, foi na época em que a gente tinha a guerra do Iraque, tinha a guerra ao terror, a ideia dos Estados Unidos de querer levar a democracia para o Oriente Médio. Que é uma visão que deu muito errado e que hoje o próprio Estados Unidos já abandonou. Tá. Isso não tem esse objetivo americano. Então, achava-se que com essas eleições seria mais fácil o caminho para a paz, para chegar a um acordo. Só que o Hamas, ele deu esse golpe de Estado. Então, teve essa guerra civil palestina e ele passou a controlar a faixa de Gaza. Então, o fato do Hamas ser aquele grupo que entrou na política, que controlava Gaza, quem administrava Gaza de fato, não o torna um grupo legítimo. Do mesmo jeito que você tem em qualquer outro país que tem um golpe de Estado, aquele governante ele não vai ser legítimo. Ele não chegou ao poder de maneira legítima. Ele pode até ficar lá. Então, você para ver hoje no Afeganistão. Afeganistão foi outro desastre da política externa americana, quando teve a saída, né, dos Estados Unidos, alguns anos atrás, no governo Biden. Quem voltou ao poder? O Talibã. O Talibã está no poder hoje. O Talibã proíbe meninas de ir para a escola, mulheres, tem uma série comete uma série de atrocidades. O Talibã deixou de ser um grupo terrorista porque ele está no poder? Não. Continua. Qual é a diferença? É porque hoje existe uma dificuldade da sociedade internacional de dar legitimidade ao Talibã, de reconhecê-lo como realmente esse líder de fato do Afeganistão. Mas eu não duvido, por exemplo, de que daqui a alguns anos, do jeito que as coisas estão andando, a gente vai ter representante do Talibã sentando na ONU, indo participando de reunião na ONU como representante do Afeganistão. Só que o grande problema, e essa que eu acho que é um dos maiores problemas hoje, é justamente essa recusa da comunidade internacional em reconhecer o Hamas como um grupo terrorista. O que o Hamas fez no dia 7 de outubro em Israel foi parecido com o que o Estado Islâmico fez no Iraque. Qual foi a diferença? A guerra de Mossul, a guerra para reconquistar o Iraque, ela durou menos de um ano, porque houve uma coalizão internacional que se uniu para tirar o Estado Islâmico do poder do Iraque. O Estado Islâmico continua existindo como uma ideologia? Continua. Continua, inclusive, no próprio Oriente Médio. Terroristas, assim, tá cometendo atrocidades na Nigéria, em Moçambique, contra os cristãos, captando cristãos, queimando igreja, fazendo absurdos. Mas ele não tá mais no poder na faixa de Gaza, no Iraque. Por quê? Porque houve uma mobilização, uma vontade da comunidade internacional de tirar ele do poder. Por que isso não aconteceu na faixa de Gaza depois do 7 de outubro? Porque não existe interesse da comunidade internacional em reconhecer o caráter terrorista do Hamas. Porque o Catar financia o Hamas, porque a Turquia financia o Hamas. E esses são aliados dos Estados Unidos. A Turquia é membro da OTAN. Você tem a China apoia o Hamas. A Rússia apoia o Hamas. Então você não tem uma vontade de resolver ali o dilema. A própria ONU é cúmplice do Hamas. A gente teve vários funcionários da ONU que participaram do massacre do 7 de outubro. E a desculpa que a ONU dá é risível. É dizer assim, não temos evidências concretas disso. Demitiu 9 funcionários, 12 eu acho, e disse, mas Israel deu inteligência de que 1.200 funcionários da UNRWA, da Agência da ONU para Refugiados Palestinos na faixa de Gaza, tinham ligações com o Hamas, com a Jihad Islâmica, e a resposta da ONU é que a gente não tem como verificar isso, então Israel não nos deu evidência suficiente. Só que Israel colocou essas evidências públicas para o mundo inteiro. Você tem um vídeo que mostra um funcionário da UNRWA
levando o corpo de um refém israelense, colocando num carro e levando para a faixa de Gaza. O refém, né, foi o Jonathan Samerano. E o corpo dele foi resgatado alguns meses atrás pelo exército de Israel. E durante meses, a mãe desse rapaz ia para a ONU e perguntava, pedindo satisfação para o diretor da UNRWA, falava: onde está o corpo do meu filho? E a ONU falava assim: não temos evidências suficientes. Você tem imagens, literalmente, a filmagem. E a ONU fala que não tem evidência de que há ligação dos funcionários com o Hamas. E isso é só, assim, um exemplo. Você tem reféns que falaram que ficaram em hospitais da ONU, na faixa de Gaza, quando foram sequestrados. Porque existe um interesse em manter um Hamas na faixa de Gaza, principalmente por conta dessas organizações humanitárias. Existe hoje uma indústria de ajuda humanitária. Há muita gente que lucra com a guerra, principalmente na distribuição de alimentos, na distribuição até mesmo de cuidados, de médico, de remédio, tudo. Então, durante quase uma década, né, quase 2 décadas, a gente teve várias organizações internacionais, várias ONGs beneficiando do governo do Hamas na faixa de Gaza. E eles não iriam querer perder essa oportunidade. Por que é que houve tanta resistência, por exemplo, a Gaza Humanitarian Foundation, que foi uma organização que foi criada, né, por Israel com os Estados Unidos para fazer a distribuição de ajuda humanitária? Há várias críticas, né? A maneira como eles agem é muito controversa. Infelizmente, muitos palestinos morreram tentando receber essa ajuda humanitária, né? O próprio exército de Israel reconhece isso, e a ONU vivia criticando eles. Só que várias vezes a Gaza Humanitarian Foundation falou: por que você então não coopera com a gente? A gente está disposto a trabalhar junto. A ONU nunca quis. E as críticas que eles faziam à Gaza Humanitarian Foundation, agora quando eles voltaram a atuar lá, você vê imagens dos caminhões entrando em Gaza e sendo depedrado, sendo atacado. Por quem? Muitas vezes por membros do Hamas. Então, é isso. O Hamas, ele é um grupo terrorista, mas ele busca a legitimidade. Só que isso não torna ele menos terrorista. Da forma conforme você mencionou, e eu já tinha levantado algumas coisas aqui, age como um grupo terrorista. Porque é um grupo terrorista. E aí o que acontece? Tem toda a questão da história e tem aquilo que a sociedade sempre levanta. Quem bateu primeiro? Então, segundo os relatos da sociedade, colonizou esse povo palestino. Quem bate primeiro são o povo de Israel. Já que bate, o Hamas responde. Não estou falando que está certo, é a leitura que se faz. Mas a forma que está fazendo de uma forma errada. Eu acredito que ir por esse caminho não é a solução. Não é a solução, até porque eu tenho argumentos para mostrar que foi o contrário, que foram o lado palestino que começou. Mexeu primeiro. Mas acho que o fato é, quem começou a guerra atual? A gente, antes do 7 de outubro, a gente estava caminhando para um processo de normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita. E o pré-requisito principal da Arábia Saudita era a criação de um Estado palestino. Então você tinha vários países pressionando Israel de maneira diplomática e negociando para que houvesse essa criação desse Estado palestino. Só que esse Estado palestino era um Estado palestino que não era do interesse do Hamas, porque o Hamas não aceita coexistir ao lado de Israel. O Hamas é na briga pela religião. Baseado principalmente na religião. Eles não querem, eles não aceitam a existência de um Estado... Não é nem um Estado mais, é a religião. Judeu. Não, tem, obviamente, que eles lucram politicamente com isso, mas eles usam a religião para isso. Então, a criação de um Estado palestino sem o Hamas de fora não era do interesse deles. Então, tudo isso que a gente está vendo, todo esse massacre, né, assim, que aconteceu no dia 7 de outubro, foi o que abriu o caminho para a guerra que está em curso hoje em Gaza. Então, ao invés de a gente estar hoje, já quase 2 anos dessa guerra terrível, que tem matado civis dos dois lados, trazido sofrimento tanto para palestinos quanto para israelenses, e eu não sou de modo algum insensível ao sofrimento da população palestina, muito pelo contrário, me solidarizo completamente, mas a gente poderia hoje estar, quem sabe, comemorando a criação de um Estado palestino. Sim. Após 2 anos, 1 ano da Arábia Saudita ter entrado nos acordos de Abraão. Eu acho que é isso que a gente deve ser até agora. Sim. E assim, o que você... De tudo que você já levantou, já estudou, já pesquisou, já viajou, já vivenciou, qual a leitura que você tem para esse acordo de paz? O que você acha que pode ser resolvido? Eu acredito que só vai haver paz quando o Hamas ele for derrotado. O Hamas saindo, o Hamas, ele você tem acha que... Sim, para que acabe a guerra na faixa de Gaza, a gente tem que ter a libertação dos reféns israelenses, 50 reféns.
O próximo passo seria O Hamas. o Hamas sair. O Hamas ele tem que se render, ele não vai, já que ele não vai se render. Então, eles fazer uma coalizão internacional de países árabes, liderada talvez pelo Egito, pelos Emirados Árabes, pela própria Arábia Saudita, com apoio de outros países da União Europeia, reconstruir Gaza, né, fazer um governo provisório e aí tentar, ou com a autoridade palestina, ou com um outro governo, porque a autoridade palestina também precisa passar por reformas, e finalmente ir criando as bases para que seja criado um Estado palestino que aceite coexistir ao lado de Israel e sem o Hamas. Enquanto o Hamas ainda se manter no poder ou ter concessões, a gente não vai ter esse Estado. Tá, Hamas saindo. Hamas não existe. Sim. Acabou. A gente criou-se aqui que o Hamas não existe mais. Israel cede a terra para o povo palestino. Só isso resolveria ou não a questão de assistencialismo, a questão de ser um Estado? Claro, porque aí, assim, a partir do momento em que se cria um Estado palestino, Israel não tem mais responsabilidade nenhuma. E aí esse povo fica Aí vai como? ser eles que vão se autogovernar. E aí eles que decidem entre si. E aí tem que ter apoio É claro, vai da ter um apoio. Rússia, Não, vai ter um apoio internacional. para se Para que o criar. país, até para que haja reconstrução de Gaza. Sim. Mas assim, hoje a maioria dos países já reconhecem o Estado palestino. Porque assim, para que um Estado exista, ele tem que ter, além do território, do autogoverno, ele tem que ter também a legitimidade, que é o reconhecimento internacional. Então, isso a Palestina já tem. A maioria dos países do mundo hoje reconhece a Palestina como um Estado. Sim. Uma vez que chegue-se a um acordo com Israel quanto às fronteiras, a questão da administração interna cabe aos palestinos. Israel não vai ter mais nenhuma responsabilidade. Israel se retira totalmente. Então, aí depende do acordo que for feito. Porque pode ser que vai continuar ainda, vai ter um Estado palestino mais desmilitarizado. Mas você acha que ou com... entre em um consenso eles todos... Porque assim, um exemplo, o palestino vai se casar com uma mulher de Israel. Isso acontece em Israel. A terra vai se manter? Perde tudo? Não, mas isso não está relacionado à terra, assim. A grande questão é, o Estado palestino, se ele for criado, ele pode ser um Estado palestino de maioria árabe com minoria judaica. Tá. Assim como Israel é hoje um Estado judeu que tem uma minoria árabe. A questão que a gente está falando aqui é soberania. Uma vez que esse Estado palestino ele é estabelecido, Israel não tem mais nada a ver com ele. Sim, mas aí tem que Do mesmo quebrar jeito todos que a esses gente- acordos também, do você mesmo- concorda? Quis acordos. O acordo que, tipo assim, um exemplo, se uma mulher, né, de Israel casa com um palestino, ela perde o direito da... Não, aí vai ser as leis de... não. Tem que ser Então, trabalhado mas aí isso. a questão é questão aí de lei de soberania, lei nacional, de cada ordenamento jurídico. Então, a lei de cidadania para estrangeiro no Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, na Argentina é outra, varia. Então, vai caber ao Estado da Palestina estabelecer as leis deles. Então, essa ideia do direito de retorno. Todo palestino vai ter o direito de morar no Estado palestino? Sim, não, mas aí... Vai caber aos palestinos? Sim. Do mesmo jeito que hoje qualquer judeu pode morar no Estado de Israel. Mas a questão é que a maneira como Israel vai lidar com isso, ou como os palestinos vão lidar, assim, não é o que diz respeito a Israel. A lei que Israel tem para casamento estrangeiro é a mesma, vai se manter. Então não seria diferente um caso de um jordaniano, de um egípcio que se casa com um israelense. Vai perder do mesmo jeito. Porque vai ser um estado, vai ser um país. Eu entendi a sua leitura. Então... Porque aqui não tem isso. Um exemplo, eu casei com uma mulher da Argentina. Não tem problema. A gente tá falando de dois países. Isso. Lá é diferente, porque não é um país, é um território em disputa. Mas eu tô falando, se tivesse Dois países, tudo vai resolvido. seguir como segue em qualquer outro lugar do mundo. Então, foi essa a pergunta que eu fiz. E Só que os aí caras- isso vai caber aos palestinos, eles vão ser soberanos, eles vão ter o próprio Estado. Então, se eles quiserem colocar uma lei de que vai ser proibido palestino casar com israelense, Israel não vai ter o que fazer. Então, isso complica. Porque mas aí aí- a paz ainda não reina, entendeu? A Na- paz plena. Na verdade, então, mas eu acho que é utópico a gente querer essa paz plena. Isso é utópico, isso não existe em lugar nenhum. Porque todo país ele vai ter os seus interesses. Então, as relações que a gente tem ótimas relações com a Argentina. A gente não tá em guerra com a Argentina. Já teve disputas territoriais, enfim, no passado, mas lá há muitos anos atrás, né, séculos atrás. Mas a gente não existe um ranço, Sim, certo? sim. Porque são países diferentes. Mas a gente não vive entrando em guerra com a Argentina. Do mesmo jeito seria lá, assim, vai ter dois estados. E os estados, eles não necessariamente precisam se amar, eles só precisam não querer destruir o outro.
não entrar em guerra contra o outro. Até países que são aliados, eles têm divergências de interesses, né? Os Estados Unidos e o Brasil, a gente tem ótimas relações ao longo das décadas, mas a gente tem rusgas, a gente tem momentos de dificuldade. Essa é a natureza das relações internacionais. Nunca vai existir essa coisa, nossa, tão pacífica. Se existisse assim, se a base para a fraternidade fosse o ser humano, não teria necessidade nem de Estado existir. Mas é uma utopia que eu não acredito. Acho que não vai acontecer nunca na história. Tá longe de acontecer. Eu ainda acho que nunca nem vai acontecer. E sobre Gaza, que a gente falou bastante, eu queria que você trouxesse mais ou menos um relato, porque o pessoal vai falar, ele falou tanto Gaza, por que o pessoal, essa briga por Gaza, o Hamas ali ficou infiltrado em Gaza? Explica pra gente, um território tão pequeno. Então, é porque o Hamas, ele controlou esse território, né, como eu já falei aqui. Mas a faixa de Gaza é tão disputada por quê? Só pelo Hamas, por estar ali? Não, é só o Hamas. Então, essa que é a questão. Aquele era um território que é um território palestino. Israel controlou aquele território durante um tempo. Ele saiu em 2005. O Hamas passou a dominar aquele território. E o Hamas, ele não aceita a existência de Israel. Então, ele criou toda uma estrutura de túneis, uma cidade subterrânea, o complexo de túneis que tem embaixo de Gaza, do tamanho do metrô de Londres. Então, assim, Israel não tem interesse em ficar com Gaza. O Egito não tem interesse com Gaza. Na verdade, ninguém quer Gaza. Gaza não tem essa significância Tão importante, estratégica, sim. geopolítica. Não, isso não existe. A guerra em Gaza, ela existe porque o Hamas, que é um grupo terrorista, chegou ao poder por meio da violência e passou, a partir de Gaza, lançar mísseis e atacar Israel. Depois que eu comecei a estudar mais sobre os conflitos, eu comecei a cair a ficha, porque eu via tanto na televisão, Gaza. E aí você sai na rua, por isso que eu tô falando, o telefone sem fio, todo mundo vai batendo papo um com o outro. Ah, não, deve ter petróleo, Nada a ver. Não, existe. Eu acho que a produção também já pensou isso. Por que essa briga por Gaza? Existe deve algumas ter alguma coisa ali? Teria algumas reservas subterrâneas, mas a causa central mesmo do conflito não é essa. É o Hamas que está lá governando e é isso. Se a gente para ver, por exemplo, Mossul, no Iraque, tinha questão estratégica de petróleo, mas no fim das contas a luta era contra um grupo terrorista que estava controlando lá. Então, Hamas acaba-se tudo e sim, entra um acordo de paz. é o que eu Essa é a espero. conclusão. É o que eu desejo. Muito bom. Se vai acontecer, não sei. Toma uma água, que agora a gente vai para nossa etapa, que eu quero saber do seu livro. Então, galera, você que está nos assistindo aí, está nos seguindo, por favor, inscreva-se no canal de cortes, Digital Cortes vem ganhando força, porque eu tenho certeza que você já está se inscrevendo aqui no canal da íntegra, e a gente vai deixar tudo aqui, e os cortes verticais aí nas nossas redes sociais, fechou? E Spotify também, valeu? Tamo junto, TikTokcast. Igor Sabino, agora a gente vai falar do seu livro, cara, seu livro aí, sensacional. Obrigado. Eu quero que você fale um pouquinho, Jesus, um judeu. E aí, Sim. a inspiração desse livro, fala pra gente. Eu sempre falo que, né, até escrevo no prefácio do livro, que esse era um livro que eu não queria ter escrito ele. Porque eu comecei a escrita dele em 2022, basicamente, quando eu comecei a pesquisa. E a ideia era que ele fosse muito mais um livro de história, um livro historiográfico, no sentido de falar sobre alguns episódios muito tristes da história do cristianismo, que quando a gente tem, né, a partilha dos caminhos, né, a gente vê Jesus, ele veio como um homem judeu, ele viveu, né, no Novo Testamento fala, ele viveu como um homem judeu ali no contexto do judaísmo do Segundo Templo, ele seguia, né, os costumes judaicos, foi circuncidado quando era bebê, ele vivia no templo. Só que depois, quando à medida em que a mensagem dele, né, do cristianismo, vai começando a ganhar força entre não-judeus, né, a ideia de que Jesus é o Messias, e muitos judeus não vão acreditar nisso, a gente tem o que muitos historiadores vão dizer que é a partilha dos caminhos. Começa a ter uma divisão entre o cristianismo e o judaísmo. E nessa formação da identidade religiosa, acaba ficando meio que esse eu contra eles. Então, nós contra vocês. Então, a partir disso, quando o cristianismo foi se tornando a religião dominante na Europa, a gente começou a ver uma marginalização dos judeus. Os judeus eles foram perseguidos durante séculos na Europa por conta de uma visão religiosa, a ideia de que os judeus eles mataram Jesus, então eles são um povo amaldiçoado, eles têm que viver vagando por aí. Então, durante muitos séculos na Europa,
os judeus eles foram perseguidos por serem cristãos. E o ápice disso foi o Holocausto. O Holocausto, a gente teve um antissemitismo que não era baseado somente em elementos religiosos, né? Ele tinha um elemento étnico, né, racial, lá do Hitler, essa ideia de que os judeus eram uma raça inferior e que era uma ameaça para a Europa, para o mundo. Então Hitler falava que ao lutar contra os judeus, né, ele fala isso no Mein Kampf, ele estaria completando o trabalho de Jesus. Porque ele disse, do mesmo jeito que Jesus se rebelou contra os judeus lá ao expulsar eles do templo, os vendedores do templo, ele iria acabar com esse problema matando todos os judeus. E, infelizmente, a maioria dos cristãos na época, tanto católicos quanto protestantes, eles apoiaram Hitler. Eles apoiaram o Holocausto porque eles diziam que, justamente isso, que os judeus eles tinham matado Jesus. E que foi criado, na época, na Alemanha, um instituto para desjudaizar Jesus. Para dizer que Jesus ele era um ariano, que ele era um alemão, que ele era um homem branco, de olhos azuis, enfim. E a ideia do livro era Jesus um judeu para falar sobre isso, para falar sobre como que, ao longo da história, a fé cristã, a Bíblia tinha sido usada, né, principalmente no Novo Testamento, passagens, fala de Jesus, para justificar o ódio contra os judeus. Só que no meio disso tudo a gente teve, né, o 7 de outubro. A gente teve um massacre, né, lá em Israel, que a gente estava falando até agora. Sim, sim. E uma das consequências, infelizmente, foi o aumento do antissemitismo ao redor do mundo. Então, poucos dias depois do massacre que o Hamas tinha feito em Israel, antes mesmo de começar a guerra em Gaza, de Israel entrar em Gaza por terra, a gente já teve um aumento exponencial nas redes sociais de estereótipos antissemitas cristãos para falar sobre Israel e sobre os judeus, dizendo que os judeus mataram Jesus e por isso que eles agora iam matar todos os palestinos, de que os judeus eles são a sinagoga de Satanás, que Israel é a sinagoga de Satanás, que eles são filhos do diabo. E essa é uma tendência que a gente já via antes do 7 de outubro, né? Teve, né, os dois maiores ataques antissemitas da história dos Estados Unidos recente. Tiveram uma motivação religiosa. Então, lá em 2018, a gente teve um atentado contra a sinagoga de Pittsburgh, na Tree of Life, que um homem ele entrou lá matando judeus, ele era de extrema direita, mas... Ele tava até com a GoPro, Isso, com a câmera, uma isso. GoPro, e o cara, ao vivo ali, loucura. E aí, nas redes sociais dele, tinha lá no perfil João 8,44, porque quando Jesus fala assim, vocês são filhos do diabo, ele dizendo que os judeus eram filhos do diabo, ele estava matando os judeus por causa disso. Meses depois, durante o Pêssar, né, que é a Páscoa judaica, entre aspas, lá na Califórnia, a gente teve uma outra sinagoga em Poway que foi também invadida, um outro atentado, e o terrorista, né, um supremacista branco, ele deixou uma carta escrita na internet justificando por que ele tinha feito aquilo. E ele falou que ele fez aquilo porque ele era um cristão e selecionou vários textos do Novo Testamento, né, tirando, obviamente, do contexto, ignorando o fato de que o próprio Jesus e todos os autores da Bíblia são judeus, e justificou aquele ato de violência com base na Bíblia, né, com base no Novo Testamento. Então, eu escrevi livro para falar sobre isso, para falar sobre essa instrumentalização de Jesus para justificar o ódio contra o povo judeu, né, contra o próprio povo dele. Você falou uma coisa muito legal, que eu acho legal a gente passar, principalmente para o público do TikTok que está nos acompanhando, mas compartilhar. Quando você fala o povo judeu, povo é uma coisa, religião é outra, fé tá ligado a isso. Porque tem judeus, só para as pessoas entenderem, que são ateus, judeus espírita. Explica um pouquinho sobre isso, porque então, é um pouco de ignorância da sociedade essa no geral. divisão que você falou sobre povo, religião, enfim, isso é novamente a gente olhando para eles a partir das categorias que a gente conhece, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem muito de que a religião é uma escolha pessoal. Então, eu escolho meus pais são evangélicos, eu cresci num lar evangélico, mas eu sou evangélico hoje porque eu quero. Se eu quisesse me tornar católico, poderia. Se eu pudesse, se eu quisesse não ter religião nenhuma, poderia. Só que no Oriente Médio, a gente ainda tem uma característica que vem de tempos muito antigos, desde o tempo da Bíblia, de que a religião ela está atrelada à sua nacionalidade. Então, os judeus eles fazem parte de um grupo que a gente chama de grupo étnico-religioso. Então, você é judeu porque você nasce judeu, sua mãe é judia, embora você possa se converter ao judaísmo. Então, é um povo, né? Não seria... a gente não gosta de dizer que é uma etnia, que é uma raça, porque eram esses os critérios que os nazistas usavam. Mas você pode ser um judeu e não ser religioso. E ser um judeu ateu.
Três Você pode tipos de ser- judeus também. Os judeus europeus, É, só fala? tem as suas divergências, porque tem Sim. os judeus askenazes, tem os sefraditas, Ou tem mais os moreno, mizrahi, sim. que é de acordo da localização geográfica onde eles foram depois Sim. que eles foram expulsos lá da terra de Israel, E tem um séculos preconceito atrás. com eles mesmos, entre eles mesmos. Tem do mesmo jeito que tem entre brasileiro, enfim, mas Sim. isso não é, É uma outra assim discussão. como tem entre cristãos também, que tem as divisões teológicas, como tem Sim, entre os próprios sim. muçulmanos. Mas o fato é que, ainda hoje no Oriente Médio, a gente tem outros povos que são semelhantes aos judeus, só que no caso deles nem conversão é possível. Então, os drusos são um grupo étnico-religioso que surgiu do Islã. Você tem os Yazidis, você tem os Mandeus, você tem os próprios cristãos do Oriente Médio, você tem os cristãos coptas no Egito. Eles são cristãos ortodoxos lá, tem os que são católicos, mas o que torna eles coptas é porque eles têm uma etnia, têm uma língua copta, que é desde a época, é o mais próximo que a gente tem, inclusive, dos faraós, né? Sim. Porque eles resistiram à conquista islâmica. Do jeito que você tem cristãos assírios, que são desde a época lá dos assírios da Bíblia, do tempo de Jesus. Então, essa é a realidade dos judeus, que é um Judeus. povo médio oriental, é um povo do Oriente Médio. Então, assim, pra gente aqui no Ocidente é difícil entender o que seria um judeu, mas no Oriente Médio eles são só mais um povo. Do jeito que tem eles, tem os alauítas, tem vários outros. Tem várias minorias além dos cristãos e os muçulmanos, que são a religião dominante. Sim. Porque o que torna o cristianismo e o islã diferente do judaísmo é porque são religiões proselitistas. Então, assim, se eu quiser, eu posso me converter ao judaísmo. Mas nenhum amigo judeu vai chegar e dizer assim, se converta ao judaísmo. Você precisa se tornar judeu para ser salvo. Pelo contrário, se alguém busca ser judeu, essa pessoa vai ser desencorajada para ver se ela realmente quer. E é um processo muito longo, muito demorado para que haja conversão. No caso do cristianismo e do islã, é diferente. São religiões proselitistas, que faz parte, né, do evangélico, que ele crê que só existe um caminho para a salvação, que é Jesus Cristo. Então, ele vai querer falar de Jesus para o maior número possível de pessoas, não porque ele quer impor necessariamente a fé dele àquela pessoa, mas porque ele quer que aquela pessoa seja salva. Aquela fé é tão importante para ele que ele quer que todo mundo tenha. Sim. E a mesma coisa é o Islã. Claro que isso muitas vezes acaba resultando em abusos, em conversões forçadas, né? A própria história dos cristãos com os judeus tem muito evento disso. As interpretações. As interpretações, né? Então, essa que é a principal diferença Sim. que existe hoje entre os judeus, né, enquanto um grupo religioso e também um grupo étnico. E aí você escreveu esse livro justamente para explicar que Jesus, um judeu, e aí eu quero ler aqui o título, Uhum. O absurdo do preconceito cristão contra o povo do Messias. Galera, olha aí o livro, Igor Sabino, já sabe, um livro então rico na história da Bíblia e da passagem de Jesus, explicando justamente que Jesus é um judeu. Sim. E a leitura que você tem justamente é qual, assim, na conclusão de um todo? Eu acho que a gente precisa mais do que nunca relembrar a identidade judaica de Jesus. Porque quando a gente perde isso de vista, a gente se torna suscetível a cometer uma série de erros. Então, desde os erros que a gente viu na história da igreja, de cristãos justificando a matança, a perseguição de judeus, a conversão forçada, apoiando o nazismo, como hoje até mesmo algumas mudanças que aparentemente são bem intencionadas, mas que são bem problemáticas. Então, essa ideia de a gente querer dizer que Jesus ele é palestino, por exemplo. Por quê? Porque Belém hoje é território palestino. Sim, mas na época que Jesus nasceu, aquela região sequer era chamada de Palestina. Sim. A região só passa a ser chamada de Palestina séculos depois, né, como uma tentativa justamente de tentar humilhar os judeus, no sentido de que Palestina, Filistina, vem de filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel na Bíblia. Inclusive, hoje, os palestinos, vale ressaltar, não tem nada a ver com os filisteus da Bíblia. Mas, quando Jesus nasceu, a região de Belém, que hoje é considerada um território palestino, né, fica inclusive de controle da autoridade palestina, na época era Judéia. Se a gente lê na Bíblia, não tem o nome Palestina. Nos evangelhos fala Sim. que ele nasceu em Belém da Judéia. É da palavra Judéia que vem judeu. Então, Jesus, ele era judeu no sentido étnico do lugar onde ele nasceu, mas até mesmo em um certo sentido religioso, já que ele se enxergava dentro daquela tradição de profetas do Antigo Testamento, de profetas hebreus. O que vai tornar ele diferente? Que ele vai dizer, a minha interpretação da Torá, da lei de Moisés, dos profetas, é a única correta porque eu sou o Messias.
E é onde tem a partilha de caminhos, que a maioria dos judeus não vai pensar assim, não vai reconhecer assim. Foi o primeiro embate ali, né? Que ele... Só que eu entendo hoje, muitas pessoas querem dizer assim, Jesus, ele é negro, Jesus, ele é palestino, Jesus, no sentido de querer aproximar Jesus daquelas pessoas que estão sofrendo, que são marginalizadas. Mas a gente não precisa diminuir, apagar a identidade judaica de Jesus para a gente exercer compaixão por essas pessoas e para a gente mostrar que Jesus se identifica com elas. Porque o fato de Jesus ele se identificar com a gente é o sentido de que Deus ele se tornou um ser humano. Então, ele tem essa humanidade, a gente tem essa humanidade em comum com Jesus, que faz com que, né, ele seja esse sumo sacerdote que se compadece de nós. O verbo que se tornou carne. O verbo se tornou carne. Só que quando a gente apaga a identidade judaica de Jesus, a gente corre no mesmo erro que os nazistas incorreram, a gente acaba alimentando o antissemitismo, alimentando preconceitos. O ódio, tudo. E não somente isso, mas a gente perde, dentro da teologia cristã, a razão central de Jesus ser o Messias. O amor. Não, e não somente isso, mas Jesus, para ele ser o Messias prometido a Israel, para cumprir as promessas que foram feitas a Abraão, de que por meio dele todas as nações seriam salvas, todas as nações seriam abençoadas, ele tinha que ser judeu. Então, é o paralelo que tem na Bíblia do particular para o universal. Para que nós brasileiros, para que os palestinos, para que os árabes, para que todos os povos, eles sejam abençoados por Jesus, o Messias prometido a Israel, ele tem necessariamente que ser judeu. Então, quando eu apago a identidade judaica de Jesus, eu apago a razão dele de esse elemento central da teologia cristã, da história da redenção, dele que vem para cumprir as promessas que foram feitas a Abraão e abençoar todos os povos. Muito interessante, para não apagar, justamente isso. Até dentro do cristianismo é muito forte, as pessoas apagam, esquece, Jesus foi um judeu. Isso, e eu gosto muito da visão que a gente tem na Bíblia, principalmente em Apocalipse, no fim dos tempos, de que são povos de toda tribo, língua e nação. Então, quando a gente aceita a mensagem de Jesus, a gente não deixa de ser brasileiro. A gente não deixa de ser quem a gente é, não deixa de ser negro, branco, índio. E foi justamente quando, ao longo da história, a gente tentou-se dizer, não, Jesus ele não tem cor, mas ele acaba tendo uma cor, e sempre era a cor que ele era Jesus branco, Sim. era Jesus de Hollywood. E isso foi usado para justificar a escravidão, para impor uma série de costumes a interpretação europeus, da Bíblia, isso, contra outros povos. Não se fala da cor... X. Então são escravos. Não, isso, de forma alguma. E de impor certos costumes europeus ocidentais como sendo sinônimo de cristianismo. Então, eu acho que é muito importante a gente relembrar a identidade judaica de Jesus justamente para a gente lembrar da nossa brasilidade, lembrar da diversidade dos povos, né? É isso que Deus ele deseja desde o início, né? Quando Deus escolhe Abraão, quando Deus escolhe Israel lá em Gênesis, o propósito era por meio de um povo, por meio de uma nação, abençoar todas as outras. Sim. Igor, eu fazendo a colocação, Jesus foi um judeu ou era um judeu? Bom, como eu sou cristão e eu creio que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e um dia ele vai voltar, eu diria que ele é judeu. Ele é judeu. Ele é judeu, porque ele está hoje, de acordo com o que eu creio, com a minha teologia, ele está hoje no céu, assentado ao lado do Pai, como um homem judeu que foi circuncidado no 8º dia de vida, que cumpriu, que seguiu, observou a lei de Moisés durante toda a sua existência e um dia vai voltar nesse mesmo corpo de um homem judeu. Tá, por que eu fiz essa pergunta? Essa pergunta é provocativa mesmo, né? Foi ou era? Sim. Porque foi, ou seja, ele foi um judeu, volta sendo um judeu. Era, morreu, ressuscitou, não é mais. Se dá o Cristo, porque tem o Jesus Cristo, então ele é o Cristo. É o Messias. É o Messias. Então tem essas duas leituras também. Do Sim. foi e do era. Porque há uma tentativa de muitos cristãos de querer cristianizar Jesus. Mas eu sempre falo, Jesus ele não era cristão. Não era. Isso aí foi uma coisa que surgiu depois dele. Ah, tá. Então, a minha visão teológica é que Jesus, ele, né, por ser cristão, eu creio que ele é o Messias, né? E daí que vem, inclusive, o próprio termo Cristo, né? E foi... Cristo não é um sobrenome de Jesus, né? É uma categoria é a versão grega da palavra Messias. E eu acredito que ele vai voltar um dia como esse Messias, como esse homem judeu, como esse rei que foi prometido a Israel. E eu acredito que justamente quando ele voltar, que vai ter fim às divisões que existem entre judeus e cristãos. Igor, tem algum filme ou alguma série ou livro sobre Israel e Oriente Médio que você recomende?
Nossa, tem muitos. Eu gosto muito de filme, de série, de cultura pop. Fora o seu aqui, Né, calma, claro. que esse daqui esse daqui é do TikTok, hein? Sim. Bom, eu acho que livro, que é muito um livro que eu sempre recomendo para entender Israel, é Cartas ao Meu Vizinho Palestino, Esse que é livro, tá. um autor judeu e que ele escreve justamente para um palestino, tratando esse palestino como um vizinho e mostrando o lado dele da história. Tá. Tem um outro livro também que está sendo lançado agora em português, que é A Solidão de Israel, do Bernard-Henri Lévy, que é um filósofo judeu francês que é muito envolvido com questões de direitos humanos. E ele escreveu esse livro fazendo reflexão sobre o status de Israel no mundo depois do 7 de outubro, né? O impacto que o 7 de outubro tem na história de Israel e do mundo, né? Ele fala que Sim. o 7 de outubro foi uma data decisiva assim, na história que a gente sempre vai lembrar, antes e depois. Filme, eu gosto muito do filme Resgate no Mar Vermelho. É um filme que está na Netflix, que mostra uma ação do Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, para resgatar vários judeus que estavam na Etiópia, judeus etíopes que durante a Guerra Civil, e eles vão a uma missão que eles criam um resort fake no Mar Vermelho. Eu acho que é um filme muito legal para entender um pouco dessa diversidade de Israel, do próprio judaísmo. Um outro filme também que eu sempre recomendo é o filme Golda, a história é A Mulher de uma Nação. É um filme recente, tá? Esse aí tá no Prime Video, e que fala sobre a guerra do Yom Kippur, né? A Golda Meir foi a primeira e única, né, até agora, primeira-ministra de Israel, uma mulher forte, que teve que lidar com uma série de tensões. É um filme muito, muito bom, a meu ver. E série tem uma assim, que eu amo, que eu sempre recomendo. É uma das minhas séries favoritas da vida, que é Fauda. Que também tá na Netflix. Fauda é uma palavra que em árabe significa caos. E é um codinome que é usado para uma unidade do Shin Bet, que é o Serviço Secreto de Israel Doméstico, né? Como assim, o Mossad é como se fosse a CIA e o Shin Bet é como se fosse o FBI. Sim. E é uma unidade que eles atuam nos territórios palestinos, justamente na Cisjordânia. E são judeus de origem árabe, que falam árabe e hebraico, e eles se disfarçam de palestinos para poder atuar ali justamente e combater o Hamas. Então é uma série que tem muita ação e que mostra um pouco também do conflito, mas sem demonizar nenhum dos povos. Então tenta se humanizar os árabes, os judeus, e é baseado na experiência dos roteiristas que se viram nessa mesma unidade. E dos atores também, o ator principal, Lior Oz, ele serviu no exército. Então, eu acho muito legal que, inclusive, quando foi lançada as primeiras temporadas de Fauda, né, a quinta já foi confirmada, vai vir aí em breve, vai ser sobre o 7 de outubro. Mas quando ela foi lançada as outras temporadas na Netflix, ela ficou entre as mais vistas em vários países árabes, até em países que não têm relação diplomática com Israel. Então, isso é bem significativo, como que ela busca realmente mostrar os dois lados, assim, fazendo críticas, tanto né, ao lado palestino quanto ao lado israelense. Eu acho que é bem rico essa informação, justamente que você passou, porque as pessoas começam a ter a visão de um todo e a nossa luta, a nossa briga, o nosso diálogo aqui é justamente pela paz. Sim, exatamente. É isso que eu mais desejo, é a paz, né? Assim, eu falo sempre que eu já tive a oportunidade de visitar os dois lados, né? De ir para o Oriente Médio, tanto para os países árabes quanto para Israel. E eu fico muito impressionado com a semelhança. E, assim, é um sonho que eu e vários amigos meus que trabalham com isso, a gente tem, é do dia que a gente vai poder ir de carro de Tel Aviv para Beirute, né? De Israel até o Líbano. Para que isso aconteça, tem que haver paz e, quem sabe, um dia isso aconteça. Com certeza. Estamos torcendo aqui, Sim. viu? Fiquei muito feliz com a sua presença aqui Eu hoje no agradeço, Digital. foi um prazer. Sem palavra, foi rico demais esse Bom. bate-papo para entender, porque a gente traz os dois lados. Sim, isso é muito importante. Eu agradeço a vocês por essa iniciativa de trazer aqui para eu dar esse lado, trazer essa perspectiva. Eu acho que é isso que a gente precisa mais do que nunca, né? Enriquecer o debate político aqui no Brasil, Sim. ouvindo os lados opostos, os lados dissidentes. De uma forma rica, passiva e que vem agregar para somar justamente pela paz. Exatamente. Mais uma vez, Igor, Sabino, muito obrigado. Até agradeço. a próxima para a gente Se falar Deus de outro quiser. tipo de políticas aqui, porque Vamos sim. com certeza o cessar-fogo está em breve, Se não é? Deus quiser. Se Deus quiser. Galera, para você que ficou até o final, muito obrigado de coração. Eu agradeço imensamente. Já sabe, inscreva-se em todas as nossas redes que a gente vai colocar aqui. Vai deixar também o seu linkzinho na descrição para quem quiser contato com Igor Sabino ou o livro dele aqui, que é super rico. É só entrar em contato, o link vai estar na descrição. TikTok mais uma vez, na moral, só vai. Tamo junto, até a próxima. Uma salva de palmas. Valeu!